É uma figura incontornável da política Eu tenho e da mais interesse polémica. nisto. Para uns, o porta-voz do povo esquecido. Para outros, a sombra da democracia e o rosto da ascensão do extremismo populista. Em 5 anos fez do Chega mais isso. a segunda força política nacional. Há quem diga que é um partido de um homem só, mas o próprio garante que não, que há todo um movimento atrás, ainda que o palco continue a ter lugar apenas para um. Diz-se também defensor da democracia, mas acredita que o país estaria melhor com 3 Salazares, o que pode ser, no mínimo, uma forma original de incoerência ou de saudosismo. Na tese de doutoramento, denunciava o populismo penal e a estigmatização de minorias. Hoje parece ter transformado estes flagelos em cartazes de campanha. Em 2017, avisou que a desinformação era um perigo para a democracia e tinha razão. Pimba! Então, As fake news crescem como tudo. Porquê? Porque as pessoas não têm a mesma capacidade analítica de seriação. Recebem e assimilam. Eu sinto que isto foi cuidadosamente preparado para linchar o André Ventura. Tipo, a realidade é essa. E eu espero que eles façam isto, tipo, com os outros candidatos. E este é um grande desafio Foi uma para a nossa armadilha. democracia. Foi uma As armadilha que fizeram consequências este dessas gajo. fake news, mesmo do ponto de vista jurídico, quais as consequências? O impacto que essas fake news têm no processo de decisão, porque reparem, nós depois podemos dizer essa notícia era falsa. Não digo que seja mau. Mas a eleição já foi. Ninguém vai voltar atrás com isso. E então, limparam o Rui Tavares? Entre o olha, académico, o político e o fenómeno mediático, André Ventura é hoje um protagonista central da vida pública portuguesa. Começa assim o nosso ciclo de entrevistas com verdade, consequência e, como sempre, alguma ironia. Boa noite aos 3, bem-vindos. André Ventura, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi esta a sua O André Ventura já vinha desconfortável. estratégia para crescer, utilizar fake news para ganhar votos? Bom, boa noite a todos, e boa noite também a vocês e boa noite aos dois habituais membros deste painel e por estarem aqui hoje. Deixe-me começar por dizer isto, eu acho que é muito deselegante a CNN convidar-me para estar aqui hoje e começar com uma pergunta dessas, francamente, porque pôr um político aqui, embora estou Já vai começar a chorar. a dar armadilhas a muitas e sei que esta é mais uma, portanto vou responder-lhe com toda a sinceridade. Era o mesmo que eu passar todas as notícias falsas que já publicou nesta casa, começar uma Quais foram? peça a dizer assim, André Carvalho Ramos, quem é o jornalista que eu tenho hoje ao meu lado? É aquele que publica notícias falsas, semana sim, semana não, na CNN, ou é alguém que vai entrevistar um político? Não só é uma estratégia alguma errada, notícia para tenho várias que publicaram e que são falsas e nós estamos fartos de Tem as alguma dizer. Quais? Quais é que são as notícias falsas? É que eu, por acaso, não tenho visto o Chega a fazer isso. Tenho visto os órgãos de comunicação constantemente a corrigirem o Chega e, aliás, até eu próprio já apanhei. Inclusivamente o Chega a manipular imagens como se fossem notícias do site da Renascença. Isso é tudo real, isso está tudo documentado. Siga a dizer, Mas para acho ver que se verdadeiro, é se errado falsa. e não é bonito. Estou-lhe a dizer isto em nome da integridade, da transparência e também de quem vê a CNN de Portugal, Certo. que não gosta, sinceramente. Repara a primeira pergunta que me fez, foi as fake news que o fizeram crescer. Vai perguntar isso a todos os candidatos. Vai começar assim perguntei todas porque as dizia- entrevistas. havia uma Todos os declaração candidatos sobre- andam a André, publicar há fake declarações news. de todos os candidatos a todo o ano. Há do José Seguro sobre corrupção, vou ver também se começa assim. Há do Almirante Gouveia e Melo sobre portugueses e sobre imigrantes e também sobre a Marinha. Quero ver se lhe começa a perguntar assim. Aliás, vou ter muita curiosidade, ver se lhe começa a fazer essas perguntas. Portanto, isto é pura armadilha, não lhe fica bem assim e, sinceramente, é uma deselegância grande desta casa para convidar alguém que é candidato presidencial. Portanto, acho que não lhe fica bem. Mas eu agora vou responder à sua pergunta. Não, eu não vou fazer o que muitas vezes a CNN faz neste jornalismo, que é fazer das fake Vejam. news um combate, batalha e um ativismo. E não é só a CNN. O André faz isso muitas vezes. Diga-me uma E isso notícia. é errado. Notícias falsas que já... tenha dado. Olha, podia-lhe dizer várias. Desde o Partido Chega, desde os lugares em que o Partido... Desde as posições do Partido Chega no exterior, até notícias sobre membros do Chega e sobre aquilo que o Chega tem feito no Parlamento. São várias Quais? notícias que eu já vi. dadas Suas por e da mim. CNN. Falsas. Mas consegue Mas qual o exemplo? E há dizer esse. alguma informação que eu Falsas. tenha dito? Várias delas. Agora, Epá, foda-se. Olha, isto para mim... Pois é isso, é que ele não dá um exemplo. Ele não consegue dizer um exemplo. Não há uma, várias. São várias. Qual exemplo? Não sei. para fazer isto sinceramente, acho que não lhe fica... Faz lembrar o Rui Costa. Quais é que são as medidas do programa dele que não estão? Eu não sei, não li. Bem, acho que não é francamente... Eu não sei como é que as pessoas genuinamente veem isto e acham que isto é espetacular. Como é que alguma pessoa consegue ouvir o que o Ventura diz e diz: sim senhor, aí está um homem sério.
uma boa atitude Depois destas jornalística atitudes, pá. e não acho que seja um bom início de entrevista. Mas eu posto isto, eu estou habituado a armadilhas, os portugueses sabem que eu estou habituado a armadilhas, e portanto eu vou-lhe responder com a mesma frontalidade. Coitadinho. Não fazemos o crescimento à base de notícias falsas. Dizemos é verdade que as pessoas não estão habituadas a ouvir e que os senhores muitas vezes não querem publicar. Sim, é sim. essa a diferença entre um partido crescer porque tem o voto das pessoas e outros crescerem porque não precisam de votos, nunca vão ao escrutínio e sinceramente nunca se submetem à avaliação popular. O que nós fazemos é dizer às pessoas verdades, que muitas vezes são verdades inconvenientes, como os ciganos têm que trabalhar. Sabes que uma coisa que vocês vão entender eventualmente é que a verdade é sempre boa até quando convém. Quando deixa de dar jeito, deixa de ser uma cena interessante e boa. Pronto, então é o que se passa aqui neste caso. A verdade é sempre boa quando é benéfica aos apoiantes de determinado partido. E isto funciona para todos, não é só para o Chega, ok? Quando deixa de interessar, já não é. Já é mau jornalismo, já é tudo. Ou os ciganos têm que cumprir as mesmas regras que todos os outros, ou não devíamos ter políticos condenados por corrupção a ser candidatos. E dizer Ou isso... isto não é o Bangladesh. E dizer que as fake news fizeram o Chega crescer. Sinceramente, Eu não disse que fizeram crescer. O que eu pergunto é Não, se de alguma André, forma desculpa lá. utilizou de forma deliberada desculpa, fake news. Desculpe lá. Era o mesmo, como eu lhe disse, convidá-lo para a casa do Chega e podemos fazer isso e passar uma série de notícias da TVI e suas e depois, sem o André estar à espera, perguntar-lhe se André já viu isto. Tudo isto é falso e acha que é um bom jornalista. Eu já fiz era o uma mesmo, campanha sua, era o mesmo fazer publiquei isto. alguma notícia falsa. Publicou várias, na verdade publicou Quais, pá? várias. Mas não me consegue e dizer para, uma. além de ter publicado várias, fez peças miseráveis sobre o Chega. Deixa-me dizer-lhe isto. Mas não é por... Eu percebo. Você não gosta do Chega, mas eu compreendo isso. Não tem que ver com isso. Não, André, A minha não gosto opinião do não Chega conta e eu neste compreendo isso. Mas não gostar do Chega é uma coisa. Fazer da posição que tem no jornalismo uma forma de atacar... Eu já percebi esta estratégia e acho que qualquer pessoa com 2 dedos de testa já entendeu. Eu não sei o que é que aconteceu. Quer dizer, sei. Houve um ponto de viragem qualquer na estratégia do Chega que passou de disseminarem as ideias deles da forma que têm feito até aqui, que pá, enfim, eu não concordo, mas tudo bem, para agora em todas as entrevistas começam por atacar a credibilidade do jornalismo e do jornalista que está a entrevistá-los, ou a moderar os debates, ou em todas as entrevistas, não só do Ventura, mas como de outras pessoas, em todas há a clara estratégia de descredibilizar o jornalista. Em todas. Portanto, epá, quando se começa a atacar as pessoas que estão encarregues de dar as notícias e de espalhar aquilo que é a verdade e os factos, epá, percebe-se que há espaço para começar a divulgar a mentira, não é? Cara, Chega. Por isso é É que- outra. Não E é. isso é... Olha, mas quer dizer, se quiser entrar nisto, eu tenho pena dos nossos convidados aqui, Vamos mas querem avançar. entrar. Agora. Vamos Vamos avançar. avançar. Porque não vai querer que eu fale disso aqui, não é? Porque isto Então, mas, porra, ele está-te a pedir exemplos há 5 minutos. Há 5 minutos que ele está a dizer, diga-me uma, e ele não consegue dizer. não é sobre nós os Porque, dois. André, se quiser eu digo-lhe o conjunto de peças que fez na campanha eleitoral que nos acompanhou, Então diz! do início, de há uns anos, mas que o Chega estava a crescer francamente, em que estavam 200 pessoas a dizer que o Chega era um partido em franco crescimento e que era muito bom, e o André ia entrevistar 2 pessoas que diziam mal do Chega. Isso é o típico de jornalismo enviesado. Por acaso não, entrevistavam sempre assim. Não, desculpa, é verdade sim. Peças enviesadas, e eu convido todos os que nos estão a ver a irem ver a campanha que fez neste ano. Porque bem. foi de tal Eu maneira, convido- foi de tal eu convido maneira, também foi de tal maneira, todas as foi de tal pessoas a maneira verem frustrante essas, e reportagens. decepcionante, francamente, foi de tal maneira frustrante e decepcionante que uma grande parte do eleitorado do Chega deve-se ter revoltado com a CNN e com a TVI. Porque, de facto, Que dá jeito, volto a dizer. não é jornal... Não é só, reparem, não é só com a CNN e com a TVI. O eleitorado do Chega revoltou-se com todos os meios de comunicação. A SIC, que é SIC lixo, a CNN e a TVI, que são não sei o quê, a RTP, que é do Estado, portanto é do Costa, que é não sei o quê, todos os meios. A única que é credível é a CMTV, que é, pá, é para rir. Não é? Populismo é perseguição. Nós não fazemos... Não posso eu concordar não. consigo como... Mas fez-me uma armadilha. Tem que ouvir a resposta. Não Já pode só ouvi. fazer a armadilha. Já ouvi. Portanto, não uso fake news como Certo. forma Pronto, de ok, fazer era um essa a partido resposta crescer. que queríamos Dizemos é verdade, que os senhores muitas vezes não estão habituados a ouvir. E é essa a diferença de um partido para um jornalista. É que eu tenho que me submeter àquilo que o povo diz. Eu posso dizer o que quiser e não lhe acontece nada. Essa é que é a Não, eles não diferença. têm Eu tenho que ir ao eles não têm uma podcast. entidade reguladora nem nada, André. É só dizer. Eu tenho que ir ao É o podcast faroeste. e tenho que pedir o escrutínio das pessoas. formato E as pessoas, deste- quando vão votar, sabem aquilo em que eu O acredito formato e desta sabem aquilo entrevista que eu preciso. especial É inclui isso os que é. nossos É isso comentadores que é verdade. residentes do Verdade e Consequência, o Francisco... Paulo Stitch, sabes que isto é o meu trabalho desde há quase 10 anos para cá, não é? Tipo, a tirar um ordenado sólido daqui desde 2017. Portanto, é normal que eu leve as lives como um trabalho normal das 9 às 18. Claramente, eu sou um profissional
como qualquer pessoa decente. E claro que encaro isto como um trabalho, mano. Querias que encarasse isto como o quê? Como uma brincadeira? É isto que me paga as contas? Querias que o Rodrigues dos Santos e o Pedro Costa, Não percebi com essa... posicionamentos políticos diferentes, dois espectros diferentes da política. Pedro Costa, quer começar? Posso começar? Boa noite, Dr. André Ventura. É verdade. Temos tido nos últimos E meses com muito orgulho, Pedro, montes de material de investigação sobre si, com muitas declarações. Como é que é? Hoje vamos jogar ou não, pá? On and off, de pessoas que são ou que já lhe foram próximas no passado, ex-dirigentes do Chega, e há uma série de acusações que vão ficando e que paira a ideia de que há dois políticos em Portugal chamados André Ventura. Há, de facto, um político, aquele que ouvimos aqui no lançamento desta entrevista, que defende, e parece quase o cavaleiro branco da defesa da pureza da informação, outro que promove as fake news. Temos o que aparentemente desprezava até a extrema-direita, a direita populista, nos seus tempos do PSD, e temos aquele que tem feito agora tudo para ser um companheiro de jornada dessa nova internacional. Sim. Temos aquele que achava que a Europa tinha a obrigação de cumprir as suas obrigações humanitárias, com os, em particular com os requerentes de asilo, mas também com alguns migrantes económicos, e aquele que acha agora que a Europa está a ser atacada por uma substituição populacional. Temos aquele que acha hoje que temos que acabar com todas as garantias. Pá, mas, Stitch, imagina, isso por norma é a malta nova, meu. É o pessoal que está a começar agora que leva isso assim. Claro que tu podes sempre levar tudo como uma coisa não profissional. Podes levar tudo como um hobby. Eu já levei isto como um hobby também no passado, antes de 2017. Pá, mas isso depende da interpretação, man. Se isto é uma coisa... Se isto é aquilo que me paga o ordenado. Se eu pago as minhas contas com isto, porque é que eu não haveria de levar isto como algo sério e profissional, man? E também adaptei isto para ser um trabalho das 9 às 18. Podia não o fazer. Eu antes trabalhava das 9 às 11 da noite. Todos os dias. Agora é que já não tenho idade para isso, pá. Nem paciência. As processuais do Estado de Direito e aquele que dizia que precisávamos de mais garantias do Estado de Direito. Qual deles é o verdadeiro e qual deles é que está aqui hoje? Primeiro, isso não é verdade. Segundo, vem no enviesamento que aquilo que estava a fazer o jornalista André Carvalho Ramos. Sabe o que é que eu... Pronto, imaginem, qualquer coisa que as outras pessoas... Eu já percebi que isto vai chegar ao ridículo. Que qualquer coisa que outra pessoa qualquer diga vai ser enviesamento. Já repararam nisso? Temos ali pessoas de todos os espectros políticos. O Chicão, que é do CDS, da ala mais à direita. Pelo menos da tradicional. Aqui o filho do Costa, que presumo que seja de esquerda... E estão todos mal. Perdi o apoio do CDS em 2017, quando era candidato do PSD. Porque disse, e era dirigente nacional do PSD, que os ciganos tinham que trabalhar. Que os ciganos não podiam continuar a viver de subsídios, nem viver à margem da lei. Eu, nesse momento, não era do Chega. Eu era dirigente do PSD. E sabe o que aconteceu a esse dirigente do PSD? Perdeu o apoio do CDS, perdeu outros apoios que tinha, porque quis levar avante aquilo em que acreditava. Pronto, e corretamente, porque isso é uma cena de discriminação. Porque quis levar avante aquilo que achava que era aquilo que naquele momento... Eu acho que aquilo que se devia ter dito é que todos os indivíduos precisam efetivamente de trabalhar e de pagar impostos, e isso já não é uma coisa tão popular, porque há muitas pessoas que não acreditam que pagar impostos seja algo legítimo, e vocês veem isso por vários negócios em Portugal, negócios que nem multibanco têm, para poderem andar a passar por baixo dos pingos da chuva e não pagarem impostos. Pá, imaginem, eu acho que este discurso do tenho que pagar impostos, tenho que não sei o quê, é muito conveniente quando não se toca aos portugueses, porque há montes de portugueses a fugir ao fisco, constantemente, com pequenos negócios e o caraças. Eu já disse isto várias vezes, mas pá, se vocês fossem dizer ao vosso mecânico, ou à vossa cabeleireira, ou ao vosso, sei lá, florista, que de repente querem fatura, vejam a reação deles. Vocês dizem aos vossos mecânicos que querem fatura? Pá, por curiosidade, até pode ser que sim. Há vários mecânicos a passar fatura. Agora digo-vos já que se calhar não são a maioria. Pronto. E há muitos que até levam a mal. Certo? Pronto. Então imaginem, qual é esta conversa em relação aos ciganos? É aquilo que eu estou a dizer. Eu para mim, independentemente das etnias, para mim todas as pessoas deviam respeitar a lei. Todas. Não é discriminar um grupo específico.
Pá, e se houver efetivamente problemas com uma comunidade específica, de uma etnia específica num sítio, é resolver isso localmente, é resolver isso nesse sítio. Claro que tem que se resolver, claro que essas pessoas têm que cumprir a lei. Claro que isso tem que ser encarado como um problema. Agora, a generalização e a discriminação é que eu acho que não tem lugar nenhum num Estado democrático. Eu entendo a revolta das pessoas, eu percebo as pessoas que moram perto dessas comunidades e etc, e que veem esses problemas de perto. Eu entendo isso, pá, entendo perfeitamente que as pessoas se revoltem com isso. Agora, acho é que quando as coisas começam a ser discriminatórias, epá, e para mim perde a validade. Ora, ainda ontem assisti a uma cena no supermercado que foi degradante. Foi uma cena completamente degradante. Uma mulher a fazer um barraco de todo o tamanho, só porque tinha lido mal o rótulo de um produto, foi mandar vir com a rapariga da caixa, ok? E a rapariga da caixa era de origem, a etnia era africana. E eu conseguia ver na cara da mulher que ela estava a uma unha de ser completamente racista com ela. Ela já estava a descambar para o racismo, percebem? E imaginem, isto infelizmente é uma cena que está muito ativa na nossa sociedade, man. É muito mau. E vocês veem isso todos os dias. Eu presenciei, tendo vivido aqui, então, presenciava isso a toda a hora. Até professores meus, na altura em que eu era puto, eu lembro-me perfeitamente de estar nas aulas e ter um professor meu que quando ia lá a malta de origem africana, ou seja, o que for, à janela das nossas aulas espreitar, o gajo virava-se e mandava aquele típico: aqui não há amendoins, coisas deste género, bro. Tipo, imaginem, isto está bem enraizado. E as pessoas até começarem a olhar para dentro e conseguirem admitir que isto é uma verdade, é difícil. As pessoas não querem admitir isto. Pronto, e depois vêm com estas estratégias e com estas merdas, tipo, para a praça pública, como se as pessoas não conseguissem perceber. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa, a educação, percebe que isto é errado. Mas pronto, é mandar areia para os olhos. Bem, não, claro que não tem, Pedro. Olha, continua a repetir isso para ti mesmo. Não tem mesmo nada a ver. Olha, sabes que mais, Pedro? Tu e eu andamos a pagar impostos também por causa dessas pessoas. Não sei se tu sabes, meu. Mas essas pessoas contribuem também para que nós paguemos mais impostos. Porque isso é exatamente aquilo que o André Ventura diz que quer combater. Supostamente, mas eu nunca ouvi dizer que quer andar atrás das pessoas que não pagam, que fogem ao fisco ativamente. Eu nunca ouvi falar sobre cabeleireiros, mecânicos, pequenos negócios. Nunca ouvi falar sobre isto. Sabes porquê? Porque perde votos, meu. E perde muitos votos, muito do eleitorado que vota nele, são pessoas assim. Portanto, eu não consigo perceber a moral destas pessoas que fazem o mesmo, estar a mandar vir com uma etnia específica por fazer isso. Não consigo perceber, não têm moral absolutamente nenhuma, mas gostam de o fazer porque se sentem superiores, moralmente superiores, porque são portugueses de bem. É triste. Devia ser dito mesmo que a sociedade toda caísse em cima dele. Mesmo que viessem processos, como vieram, mesmo que viessem acusações, achou que devia dizer o que era correto. Acho que é o mínimo. Havia uma parte da sociedade portuguesa que, à volta dessa conversa do Estado das garantias e de poder viver sempre com a mão estendida do Estado, estava a beneficiar disso para defraudar o próprio Estado e para defraudar os outros. Eu não era do Chega nessa altura, era do PSD. Não fui eu que virei as costas ao PSD. O PSD virou as costas a este discurso e a este modelo. Aliás, eu tive em Louros um dos melhores resultados, sempre com o PSD. Com o PSD. Depois o PSD entendeu que devia seguir outro caminho e depois escolheu o Dr. Rui Rio, que escolheu um caminho completamente diferente. Que era basicamente em que o PSD e o PS são a mesma coisa. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre achei que o PSD se tinha que distinguir à direita por ser firme e acompanhar o tempo. Às vezes as pessoas dizem-me assim: bom, mas quem esteve no PSD não podia pensar como Sá Carneiro em matéria do problema da imigração e em matéria do problema dos ciganos ou até mesmo no problema da corrupção que há em Portugal. Vamos lá ver. O Sá Carneiro morreu em 1980. Em 1980, a Europa não tem nem de perto nem de longe problemas que tem hoje sobre a imigração. Tenho a certeza, passa a modéstia, que hoje o Sá Carneiro diria exatamente a mesma coisa. Que é preciso saber romper a tempo, é preciso saber cortar a tempo, mesmo quando traz consequências para nós. E é preciso saber quando temos que evoluir e quando temos que ficar para trás. E o Sá Carneiro faria exatamente a mesma coisa. Aí eu era candidato. Isto é tão mau, vocês começarem a invocar a memória das pessoas para dizer que iam dizer o mesmo que vocês e que iam concordar convosco. É tão feio, mano. A pessoa está morta há anos e vocês estão a ir buscá-la da campa para dizer que ela ia concordar convosco. É tão esquisito, mano. Do PSD. E assumi isso até ao fim. Depois o PSD seguiu outro caminho. Olha, Carlos, imagina, vou-te já dizer uma coisa. Eu concordo exatamente com isso. Aquilo que tu estás a dizer, para mim é igual. A malta que mete a residência fiscal no Dubai, para mim é a mesma merda, mano. Não te vou mentir. Eu tenho a minha residência fiscal bem cá. Aliás, tanto que ainda no outro dia estava a comentar que agora descobri que no próximo trimestre vou pagar 700 e tal euros de segurança social. Portanto, imagina.
Eu percebo essa aposta, mas para mim essa não dá. Pá, mas é aquilo que eu digo. Eu falo destes assuntos e comento estes assuntos porque posso falar destes assuntos. Sei o que é que pago em impostos e falo. Claro que era mais vantajoso para mim ter a residência no Dubai. Claro que era, pá, mas pronto, olha, sei lá, as pessoas fazem o que Houve um momento, sobretudo após a eleição do doutor Eu já vos Rui disse que não quero ser milionário nem rico. Eu, para mim, viver bem e confortável, estou fixe. Portanto, não tenho esse interesse, nem em que o PSD deixou de ser um partido que fosse capaz de ser tivesse esse social-democrata, objetivo de mas vida, acompanhar pá, o sim, vento talvez. que a Europa estava a ter e de mudança que era necessária, porque ainda hoje, eu acho que se uma mulher vem fugida do Paquistão e do Afeganistão, nós devemos ajudá-la. Pronto. Isso é uma coisa que eu continuo a acreditar e o Chega, aliás, defendeu isso no Parlamento. Outra coisa é entrar toda a gente sem qualquer critério, Mas para sem mim é a qualquer mesma regra. merda, Carlos. Criminosos, Exatamente bandidos, igual, brasileiros, bro. paquistaneses, Bangladesh, tudo cá para dentro de qualquer maneira. Isso não é ser social-democrata, nem democrata cristão. Isso é ser estúpido. Na verdade, isso é estúpido, porque é destruir o país. Social-democrata, nem criminosos, bandidos, brasileiros, paquistaneses, Bangladesh, tudo cá para dentro de qualquer maneira. Isso não é ser social-democrata, nem democrata cristão. Isso é ser estúpido. Na verdade, isso é estúpido, porque é destruir o país. Eu gosto como, tipo, reparem, quando alguém diz que a malta que defende estas coisas são estúpidas, eles choram-se todos e dizem que são antidemocráticos, não toleram as opiniões dos outros, não sei o quê. De repente, o André Ventura diz isto e já é o maior. E portanto, não Tudo não é tudo estúpido. Qual é o André? É tudo estúpido, eles é que não. Quando somos capazes ou não Nós de somos acompanhar todos as mudanças estúpidos, que o malta. país tem, ou ficamos presos no passado e não conseguimos perceber nada do Eu também realmente, olha, dizer uma coisa, tipo, tratar metade do eleitorado português como estúpidos é uma excelente ideia, André. que está a acontecer no país. Como lhe disse, quando pela primeira vez assumi posições que meteram o país a falar disso e que obrigaram a cortes, eu não era do Chega, era do PSD. Não fui eu que não quis acompanhar o PSD. Foi o PSD que não quis acompanhar a mudança que estava a acontecer no mundo. mudança. Hoje, se calhar, teríamos um país completamente diferente. Se o PSD tem feito a tempo esta mudança e tem compreendido que o mundo estava a mudar e era preciso fazer essa mudança na justiça, no combate à corrupção. Claro que não, Nós cara. podemos ter garantias. Uma coisa é ter garantias. Outra é ter um tipo condenado por corrupção candidato a uma Câmara Municipal. Ou a Ministro, ou a Primeiro-Ministro, ou a Presidente da República. Quer dizer, entre uma coisa e outra não é preciso dizer assim, eu sou totalmente garantista. Ou então, eu tenho uma visão completamente limitadora de direitos fundamentais. eu Pode sei. haver um equilíbrio e é essa posição que eu acho que hoje é preciso ter. E isso não tem acontecido. Francisco. Boa noite, André. Boa noite. Eu não quero reinaugurar esse debate porque não está na nossa ordem de trabalhos, mas É verdade, Random, tens toda a razão. Claro que não é novo, isto é jornalismo incisivo, mas qualquer pessoa que tenha estudado comunicação ou que perceba como é que funciona o jornalismo, percebe isto. Isto não é de todo deselegante, nem uma entrevista desadequada. Está aqui um jornalista moderador. O jornalista moderador, mesmo naquilo que disse inicialmente, não tem nada, não disse nada que vá contra aquilo que são os princípios do jornalismo. Ele está a atacar com factos. Só. Foi só um exemplo. sim, não, mas eu só lhe quero dizer porque não está na nossa ordem de trabalhos. Boa noite, André. Boa noite. Eu não quero reinaugurar esse debate porque não está na nossa ordem de trabalhos, mas Não, foi só um exemplo. sim, não, mas eu só lhe quero dizer que o André Carvalho Ramos não precisará que eu faça a defesa de honra de terceiro, mas que todos nós que partilhamos semanalmente este espaço com ele, podemos afiançar-lhe que se trata de um homem que pertence à fina flor do jornalismo português e um profissional de exceção. Como você Ganda Chicão, acho que poderá pá! comprovar depois no final deste debate. Eu não concordo, posso não Muito concordar. bem, claro que sim. Mas ainda vai mudar de ideia. Claro que podes, mas Ainda vai mudar de ideia. Relativamente Mas já agora, Francisco, só para interromper dizer isto, mas vou acompanhar todas as entrevistas, porque já vi várias entrevistas do André Carvalho Ramos a outros candidatos e não vi nenhuma começar assim. André. Portanto, hoje os eleitores podem ir para trás agora um bocadinho, não é preciso ir muito, vão aos últimos meses, vejam as entrevistas do André Carvalho Ramos a candidatos e perguntem se alguma começou assim. Não começou. muito bem. Porque isto não é jornalismo, isto é diferente ativismo. este programa. Nós daquilo que eu agradecemos que colabore e contribua para as nossas Não, eu audiências estou aqui, semanais. senão não estava aqui. Deixe-me Não, só dizer-lhe não uma coisa. O André Ventura é assumidamente um candidato contra o sistema. E, curiosamente, Ele acabou de lhe agradecer pelas audiências semanais. O Chicão acabou de agradecer pelas audiências semanais, mano. Ganda aos Marino, pá. Ele realmente ter o chapéu para a praça. Mas nem como tu alcanças a seguir. Mano, claro que não faço aos Marino, nem nunca. Mano, em boa consciência, obrigado pelo superchat, mas não era preciso, mas obrigado, agradeço-te. Em boa consciência, mano, eu tendo crescido onde cresci, educado pelas pessoas que fui, tendo vivido as coisas que vivi e tendo os amigos que tenho, nunca na minha vida consegui adotar esse discurso, mano. Impossível. Impossível. Pá, era impossível adotar esse discurso, mano. Pá, acho que é só uma questão de experiências pessoais. Estás a ver? Portanto, é mesmo impossível para mim, mano. E até me emociono
quando vejo as pessoas a tomar a mesma posição, porque quando as pessoas começarem a perceber disto, acho que a vida delas vai fazer muito mais sentido. Estás a ver? Quando as pessoas se desprenderem destes ódiozinhos estúpidos tipo, e particulares em relação a etnias e etc, vão começar a ser muito mais felizes. Mas acho que as pessoas não estão preparadas para fazer isso. Os vários candidatos presidenciais não se entendem na definição daquilo que é o sistema. Dou-lhe alguns exemplos, apenas 2. Marques Mendes acredita que o sistema é a falta de ética na vida política e o Almirante Gouveia Mel acredita que é o domínio avassalador dos partidos no espaço público. Ora, nesta conversa eu gostava de perceber o que é esta coisa do sistema que o André garante que vai destruir com tanto afinco. Porquê? Porque se o sistema for este sentimento de mais do mesmo com os mesmos, o André acaba por pertencer, porque já foi candidato a Presidente da República, a Primeiro-Ministro, a Eurodeputado, a Presidente de Câmara e Presidente da Assembleia Municipal. Ora, se o sistema for... Olha, o Chicão, o homem estava preparado para isto. Este homem nasceu e disse, sou eu que vou lá e vou arrebentar com aquele gajo. As suspeitas de criminalidade sobre o dirigismo partidário, o seu partido integra, porque apesar de ser jovem, acho que não vamos tem um cadastro nada hoje, que importa rever. E se, por último, o sistema for a mentira disseminada no discurso político, eu creio que o Chega também acaba por incorporar este sistema por uma razão simples. É que muitas vezes é apanhado no radar do fact-checking e também das fake news. Portanto, a pergunta que eu tenho para si é a seguinte. Ao assumir que vai combater o sistema, o André Ventura não se arrisca a estar a combater também o próprio partido? Obrigado pela pergunta. Antes de mais, a maior parte dos fact-checkings em Portugal são falsos. Epá, olha, eu adoro, começa muito bem. Começa tão bem a resposta a esta pergunta. Começa logo bem, olha, muito bom. Epá, é isto, é esta a estratégia, mano. Como é que alguém consegue olhar para isto e achar isto credível? Desculpem. Pá, ou seja, eu sou eu, tenho a verdade absoluta. Os outros que dizem que eu estou errado, está tudo mal. O mundo inteiro está a falso. Sou eu. Como é que isto sequer lhe sai da boca? É impressionante. Epá, é que eu acho que mesmo do ponto de vista estratégico, dizer isto é tão parvo. Também o próprio partido. Obrigado pela pergunta. Antes de mais, a maior parte dos fact-checkings em Portugal são falsos. Está tudo falso. São falsos. Pagos, todos nós sabemos por quem, sim, não vale a pena voltar a essa questão. A maior parte são falsos, são enviesados, não conseguem distinguir entre a sua posição de fact-checking e aquilo que queriam para o país. Tudo o que eu digo é errado, tudo o que eu digo é falso. Aliás, é um bocadinho como os avaliadores dos debates. Eu perco todos, ganho as eleições. É uma coisa diferente, é perco para os comentadores todos, mas o voto vai sempre aumentando. E isso é um bocadinho esse sistema. Infelizmente as pessoas, a população portuguesa não são conhecidos por serem fact-checkers. Infelizmente. Senão estávamos muito melhor, garantidamente. Isso é o sistema também. Quando há um sistema que se une contra uma pessoa, quando há um sistema que permanentemente se une contra uma pessoa, contra um partido, eu tenho sempre esta convicção. É como dizia o Churchill, quando todos estão contra mim é porque eu estou no caminho certo. A citar o Churchill, muito bem. Excelente estratégia. Epá, man, imaginem, é um mártir. E eu muitas vezes tenho essa sensação, ainda agora com isto dos cartazes dos ciganos e do Bangladesh, fiquei com essa sensação, quando de manhã via o país todo, absolutamente incomodado com o facto de... É porque vivemos num bom Portugal. Isto, para mim, é que vivemos num ótimo Portugal. É excelente sinal. Eu, por acaso, até fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido com a posição de Portugal em relação a isto. Eu vi tanta gente a mandar vir com estes cartazes, até fiquei genuinamente surpreendido. Não estava à espera. Dizer isto não é o Bangladesh, meus amigos, não é o Bangladesh. Eu não quero que seja o Bangladesh. Não quero. Processo de crime, extinção do partido, prendam o homem, calem-no de qualquer maneira, proíbam-no de falar em público. Proíbam-no de falar em público. O Chicão estava no partido errado, sinceramente. O Chicão, por muito que ele seja conservador, eu entendo que do ponto de vista estratégico ou do ponto de vista de colisão de ideias de princípio, ele se incluísse no CDS. Infelizmente o CDS não é a mesma coisa que era na altura da sua fundação. O Chicão pode ser muito conservador, mas é muito liberal noutras coisas. Portanto, ele foi completamente corrido do CDS por causa de ter estas ideias também liberais, ou um pouco menos conservadoras. E de bom senso. Portanto, eu espero Chicão na iniciativa liberal. De estar aqui hoje, eventualmente. Prendam-no, acabem com o partido. Quer dizer, isto é o sistema. Isto é o sistema. Porque, Francisco, como tu sabes, não foste dirigente partidário, maus dirigentes e má fruta podre, como se costuma dizer, há em todos os partidos, francamente. Eu nunca disse, aliás, também já estive aqui com o André Ramos e disse-lhe isso, é impossível, e tu sabes como dirigente, é impossível dizer, eu nunca vou ter nenhum dirigente sob suspeita. Há uma diferença de atitude, isso há.
É quando tu olhas esse dirigente na cara e lhe dizes tens que sair. No próprio dia, tens que sair. Ou o mantens fechado na tua bancada e o mantens mesmo com suspeitas. Quer dizer, nós temos um exemplo disso muito claro, que aconteceu com o Miguel Albuquerque na Madeira, em que o líder do PSD, em vez de, perante as suspeitas todas, que são públicas e conhecidas, optou por apoiá-lo. Eu nunca o faria. Isso também é ser um bocado contra o sistema que se quer destruir. Porque, francamente, vamos lá ver, haver suspeitas sobre... O Chega teve 1,5 milhão de votos, tem centenas de dirigentes, tem dezenas de deputados. Eu não posso prometer ao país assim. Eu nunca vou ter nenhum deputado, nenhum dirigente, presidente de Câmara, que não cumpra a lei. Epá, é assim, ter um único, eu também acho difícil não ter. Agora, ter mais de metade é obra. Passa mal, não posso. Posso dizer que a minha atitude vai ser sempre de fazer essa limpeza. Parece isso que por um lado. Por outro lado, mas não acha que é sempre muito mais exigente com os outros partidos perante a mesma circunstância? Não acho, porque quando tenho que tomar... Tem um duplo critério entre aquilo que aplica ao Chega e aquilo que aplica aquilo que exige aos outros. Os casos mais conhecidos e que foram conhecidos e que foram divulgados, quando eu entendi que eram casos verdadeiramente graves, afastei imediatamente as pessoas. O que não aconteceu nem no PSD, muito menos no PS. O PS teve agora um tipo que perdeu o mandato em Câmara de Gaia. Na Câmara de Gaia, não vi isso passar em praticamente lado nenhum. Quer dizer, por corrupção. Foi condenado. Pelo resultado eleitoral. O PSD voltou a apoiar o Isaltino Moraes em Oeiras. Quer dizer, mas o Isaltino Moraes já não cumpriu a pena dele, já não prestou o serviço que tinha que prestar. Eu não percebo. A prisão não serve para reabilitar indivíduos. Eu não percebo este ataque que ele faz ao Isaltino, pá. O Isaltino, que faz, by the way, um trabalho brilhante em Oeiras. Qualquer pessoa que vive em Oeiras diz isto. E qualquer pessoa que passa em Oeiras nota isto. Portanto, é dos municípios mais bem tratados de Portugal. Mas, enfim. Vamos lá ver, eu não lhe posso dizer que o Chega foi condenado e foi preso. Tem um filtro, uma varinha mágica que diz assim, aqui não passa ninguém que seja corrupto, que minta, que rouba, etc. Isso não é possível. Mas é a atitude que distingue os líderes partidários. André Ventura, e nessa Deixa-me só acabar, só para dizer uma coisa ainda ao Francisco que eu acho que era importante. O tempo que decorreu desde que sou o líder do Chega, às várias candidaturas a que estive. Não se pode comparar o Chega com o PSD, ou com o CDS, ou com o PS. Pelo tempo que têm e pelo tempo em que foram candidatos, com diferentes personalidades a vários cargos, ou a vários lugares. Pergunto, o Sá Carneiro seria uma pessoa do sistema? O Sá Carneiro seria uma pessoa do sistema, não é por ser líder do PSD, ou por ser líder de um partido qualquer, ou por ser candidato a Presidente da República, ou por ter sido candidato a um Presidente de Câmara, que se deixa de ser contra o sistema. Tenho a certeza que o Sá Carneiro, tendo sido várias vezes candidato a Primeiro-Ministro, como ele aliás dizia, tive a capacidade de cortar a tempo, de romper quando era preciso romper e de procurar que as instituições fossem justas. Isto é ser contra o sistema. E o Sá Carneiro tem a certeza... O André Ventura trouxe citações de Sá Carneiro que era para o Chico eu não conseguir dizer nada. Eu já percebi que isto foi estratégico ter invocado Sá Carneiro para tentar combater o que o Chicão vai dizer. Mas é pá, fogo, man. Eu acho isto uma falta de... Que era contra o sistema. Eu não estou a dizer que sou o herdeiro do Sá Carneiro, atenção. Isso também era demais. Já só faltava isso, ó, André. Fica para as pessoas em casa decidirem. O que estou a dizer é, o que eu procuro fazer como líder de partido, verdadeiramente, é ter a certeza que quando chegamos ao fim do dia, eu tomei as decisões certas e justas, mesmo que custe, mesmo que seja a dirigentes do partido, mesmo que doa. Isso é querer limpar o sistema. E eu quero mesmo fazer essa limpeza do sistema, procurar garantir, olha, um exemplo, que um condenado por corrupção, na minha perspectiva, não se possa voltar a candidatar a um cargo público. E isso nunca houve coragem de fazer. Agora, não me peçam é para dizer assim, ser humanista e ser moderado, ou ser equilibrado, é dizer que podemos receber todos os imigrantes que quisermos. Ou que podemos receber imigrantes mesmo que eles sejam bandidos do primeiro comando da capital do Brasil e devemos integrá-los e dar-lhes subsídios. Isso é que não. Isso não é ser moderado, isso é ser estúpido. A sua reação, isso é factual, foi sempre de dar o peito às balas. Portanto, sempre que teve casos dentro do seu partido, tomou decisões, não se escondeu, falou. Publicamente, e aqui também já fez essas referências a Churchill, a Sá Carneiro, como é que explica entender que o país precisa de 3 Salazares? Pois é exatamente isto. Como é que é possível, na mesma frase, ou na mesma linha, na mesma timeline, de citar Sá Carneiro e Churchill e depois mandar esta dos Salazares? Eu não consigo entender. Um homem que se escondeu atrás de uma polícia política para calar opositores. Bom, Osmarino, eu concordo contigo e digo que o país precisa de mudança. Agora, a mudança pode não estar no Partido Chega.
Percebes o que eu quero dizer? Há outros partidos que também podem trazer essa mudança. Pronto, é isso. O que eu hoje faço é assim, eu pergunto às pessoas que estão em casa para me responderem isto. Se eu tivesse dito assim, o país precisa de 3 Álvares Cunhais, o André ficaria indignado. Alguém neste país, se calhar o Pedro Costa não ficaria indignado. Se eu dissesse que era preciso 3 Álvares Cunhais. Indignado não ficava com nenhum, mas não precisa nem de 3 de um, Ou nem se de 3 dissesse de outro. que o país precisa de 3 hotéis Charavas de Carvalho, aí havia problema, ou aí não havia problema. Ou nós criámos de tal maneira uma narrativa que ser de direita é tudo mau e os gajos de esquerda são todos bons. Ele acabou de dizer os gajos de esquerda. Mano, a questão... Espera, tipo... O quê? Mas... Espera, eu não estou a perceber. Este homem está mesmo a comparar o Salazar com os restantes. E nós só podemos dizer bem da esquerda em Portugal. Era uma narrativa que ser de direita é tudo mau e os gajos de esquerda são todos bons. E nós só podemos dizer bem da esquerda em Portugal. Não, pá, a narrativa é que tivemos uma ditadura durante não sei quantos anos e a principal figura do Estado nessa altura era António de Oliveira Salazar. Mas, espera lá, estamos bem. Eu não estou a conseguir perceber isto. O Marcelo Rebelo de Sousa e dar abraço ao Fidel Castro não há problema nenhum. Um ditador, um sanguinário, um ditador durante anos com polícia política, Mas foi um ditador português, André. com prisões, tudo bem. O Presidente da República pode dar abraços, pode agarrá-lo, O Marcelo também dá abraço a toda a gente. Também te deu a ti, na verdade. pode dizer que está tudo bem. Nós tivemos em Portugal igualmente mal os anos a seguir ao 25 de Abril. Só que Consegue, é um excelente político. Ele é um excelente político. tem memória que não sabe o que foi, ou quem não estudou aquele tempo, em que houve perseguições, mandatos em branco, as pessoas perderam as suas casas, as suas propriedades, tudo isto é esta malta de esquerda, que hoje fica muito indignada quando se fala... Isto é uma bandalheira. Agora parece que estou a ver um TikTok. Parece que estou a ver um TikTok do Ventura. Ele perdeu completamente aqui a noção que está num programa de televisão. Esta malta de esquerda, os gajos da direita. Dos 3 Salazares. Vamos lá ver, eu não sou um defensor. Parece que temos um programa Quando eu de nasci, o futebol. Salazar já tinha morrido. O que eu quero dizer é isto. É uma expressão popular que é muito usada, aliás, que faziam falta 3 Salazares. E vamos lá ver, nós não podemos comparar o Salazar ou o regime do Estado Novo, não o podemos comparar com o tempo em que estamos a viver hoje. Por exemplo, o tempo de literacia. Sim, é isso. Só para ter esta ideia, desculpem lá para fazer-vos perder um bocado com isto. O tempo de literacia de 1926 a 1950 subiu soberbamente, passou de 20 e tal % para 50% ou 60%. Isto durante o Estado Novo. Nós temos que comparar com a Primeira República. Só que sabe porque é que não se faz isso? Porque aí há malta de esquerda porreira, que ninguém gosta de criticar. O mesmo se podia dizer em relação à construção de escolas primárias e de hospitais. Eu não sou um defensor de Salazar, mas acho que o país entrou de tal Mas, repare, eu não defendo Salazar. Mas acho que Salazar... forma numa bandalheira. O país entrou de tal... É mesmo um TikTok de André Ventura. Está-se tudo a rir. Está-se tudo a rir. Eu também que só ouvisse dizer a bandalheira, também começava a rir porque lembrava-me logo do Miguel. Isto é uma bandalheira. forma, numa bandalheira, em defensor de Salazar, mas acho que o país entrou de tal forma numa bandalheira, em termos Está-se tudo a rir. Toda a gente sabe. de criminalidade, em termos de desorganização, que hoje, francamente, acho que era Isto é um preciso TikTok. 3 Salazares para pôr o país na ordem. É isso que eu quero dizer, toda a gente compreende. Eu dizia-lhe logo, já acabou o TikTok, André. Sharon, obrigado pelos 34, man. Thanks, man. Ai, caraças, pá. Mas parece. Se calhar se eu tivesse dito, fazem falta tecnicamente, acho que era preciso. O país entrou de tal forma. Eu não sou um defensor de Salazar, mas acho que o país entrou de tal forma numa Mas parece. Foi o filho do Costa. bandalheira, o país entrou de tal forma numa bandalheira em termos de criminalidade, em termos de desorganização, que hoje, francamente, acho que era preciso 3 Salazares para pôr o país na ordem. É isso que eu quero dizer, toda a gente compreende. Francisco. Mas se calhar se eu tivesse dito, fazem falta 3 Hotel Charavas de Carvalho ou 3 Álvares Cunhais, o país entendia muito melhor, ficava contente. Mas eu não gosto de ser politicamente correto. Mas, André, há um ponto fundamental. O André compreende que, ao dizer que o país precisa de 3 Salazares, não é a mesma coisa estar a dizer que o país precisa de 3 Paulo Tarzãs. Não é exatamente a mesma coisa. Até por uma razão muito simples, que eu gostava que o André compreendesse. A primeira É pá, dúvida, este quando homem, pá. ouvimos- O Chicão passou mesmo uma carreira à volta da comédia. Ou eu não sei o que é que o homem foi fazer para a política. A pá. principal, inicial, foi quando o André refere 3 Salazares, já está a contar consigo ou não? Depois, a dúvida Eu não avançou-se acredito e que ele tornou-se mandou mais esta. séria. Ele mandou Foi, a do o que é que o Batáguas. André Ventura está a multiplicar por 3? André, permita-me dizer que ultimamente a matemática ele do disse Chega, que ele ia fazer nomeadamente a isto. multiplicação por 3, não tem andado a correr muito bem. É. Porque, repare, está a referir-se a multiplicar por 3 a taxa de pobreza extrema que chegou aos 50% no tempo de Salazar? Ou, por exemplo, estará a querer multiplicar por 3, e digo-lhe o valor exato até ao marcelismo, por 3 a taxa de analfabetismo que chegou aos 40% até ao período do marcelismo, ou está a multiplicar por 3 algo quando é disso que é falacioso. Deixe-me só concluir a minha pergunta, que é o seguinte: está a multiplicar por 3 o corporativismo
e a institucionalização do compadrio dos amigos do regime, que é uma forma diferente, mas também legítima, de chamar corrupção. Claro. Bom, isso não era preciso multiplicar por 3, porque desde o 25 de Abril isto foi um banho de corrupção e de É uma bandalheira! Foi uma bandalheira desde o 25 de Abril. Desde o 25 de Abril, bandalheira. Não era preciso multiplicar por nada, porque foi só corrupção desde o 25 de Abril que Foi só tivemos em Portugal. Foi tudo corrupto. Portugal, até eu aparecer, Portugal era um país corrupto. Aliás, devemos ser dos poucos países da Europa que têm um ex-primeiro-ministro a ser julgado por corrupção. Portanto, não venham falar cá de corrupção nem de compadrio. Porque se há coisa que esta República não pode dar exemplos é de corrupção Mas e o de André, compadrio. Deixa-me só dizer isto. o Salazar, Nós já lá vamos. Não, nós já lá vamos. Portanto, isto foi um vê-se-te-vias, bar aberto. E então, durante os anos 70 e 80, foi bar aberto, tudo a gamar e a continuar. E, aliás, isso nem sou eu que digo, está público. Inclusive do Partido Socialista, com o dinheiro que vinha de Macau e que vinha de outros sítios, todos sabemos isso. Há os que não gostam de ver, mas todos sabemos isso. Isto foi um bar aberto, expropriar pessoas, corromper, fazer pessoas que já vão a Lisboa sem nada, saíam de Lisboa milionários. Portanto, a corrupção aí só se for a dividir, porque multiplicar... se nós multiplicarmos a desta República, é difícil chegar a um número exato. Porra, olha, digam-me onde é que isto se faz, que eu também quero. Chegar a Lisboa sem nada e sair daqui milionário. Deve ser uma coisa... Isso não é o princípio das cidades, normalmente é que assim. Terceiro. Chama-se oportunidade. Francisco diz assim, bom, o nível de iliteracia no marcelismo, portanto, a partir de 1968, era um nível elevado. Era, mas qual era na Primeira República? Que é aí que temos que comparar, o que é que vinha de antes. Como é que era? Eu vou dizer quanto é que era. Eu vou dizer quanto é que era. Em 1926, o nível de literacia em Portugal era de 38. Olha, mano, eu vou dizer uma coisa ao Ivo. Se este debate der votos ao Chega, pá, eu desisto. Desisto genuinamente de Portugal. Pá, desisto. Olha, eu desisto mesmo. Se vocês virem uma pessoa a ser confrontada com a narrativa mentirosa que dissemina todos os dias e mesmo assim vocês continuam a achar que ele tem razão, é pá, malta, olha, parabéns. Em 1950 era 60%. Desisto de vocês. Dos outros não. Em 1926, início da ditadura militar, o nível de literacia era 38,8%. Eu sei que em televisão não estão habituados a ouvir isto, mas hoje vão ter que ouvir. Mas são em 50 eram 60%. Ora, é o mesmo, André. Mas ninguém falou da Primeira República como um exemplo de desenvolvimento económico e social. Mas é que se eu dissesse foi o André Ventura, mas é que se eu dissesse assim, era um preciso 3 Afonso Costa, ninguém se indignava. Se fosse preciso um Sidónio Pais, ou 2, ou 3, ou 4, quem sabe de história sabe o que eu estou a dizer. Não se indignavam, sabe porquê? Porque nós nos habituámos a isto. Nós habituámos a ter toda a cultura dominante feita pela esquerda. Se elogia tipos de esquerda, é um grande indivíduo. Se diz que o Fidel Castro é um tipo bom, é um indivíduo fantástico. Se vai à Venezuela elogiar o Maduro, é um tipo incrível. Mas se diz que o país precisa ter Salazar, é um ditador, tem que ser preso e tem que ser calado. Eu estava-lhe a dar só exemplos. Eu, como digo, eu acho que o país tem que ser muito melhor, quer do tempo desta República, quer do tempo do Estado Novo. Eu acho que os dois, sinceramente, foram um desastre para o nosso país. Mas esta República também foi. Basta vermos o que acontece. Ainda hoje uma bebé morreu outra vez fora de um hospital. André Ventura, mas quer dizer, ainda não defende o Estado Novo, parece muito empenhado nessa defesa, nessa estatística. Sabe qual é a diferença? É que eu, ao contrário de todos os outros políticos que aqui tiveram durante 50 anos, eu não tenho medo de dizer as coisas mesmo que as pense. E muitos tiveram aqui sentados, pensaram o que eu estou a dizer, mas não tiveram coragem de dizer. Então, porque diziam assim, o país vai-me cair. É o maior, mais corajoso de tudo. O país vai-me cair todo em cima. Mas eu vou dizer uma coisa. Para avançar. O país precisa mais de 3 Salazares do que de 3 Álvares Cunhais ou 3 Hotel Saraiva de Carvalho. Não tenho dúvidas disso. Esses sim, esses mataram, puseram bombas, mataram... Pá, mas, João, isso imagina, infelizmente, é a questão... Pá, as pessoas são assim porque isto é malta que não tem educação, mano, infelizmente, bro. E acredita que a maior parte de Portugal sofre desse problema. Pá, nós temos uma população muito envelhecida, pessoas que não tiveram acesso à educação e pessoas que, pá, partilham destas opiniões e destas ideias porque sim. Pronto, porque sim. São crianças. São pessoas que nem sofrem com estes problemas, de vez nenhuma, só que, pá, dizem que sim porque sim. Esses sim quiseram destruir o país completamente todo. Eu acho que não precisa de o Salazar cometeu muitos erros, tremendos erros. Acho que o país precisava de muito melhor, mas digo-lhe uma coisa, pelo menos conseguiu acabar com a bandalheira em que a Primeira República estava. Pá, eu já estou como eles, que para quem não defende o Estado Novo, está a fazer um ótimo trabalho. A branquear. Instalada. E acho que isto também é importante de... Eles também arrancaram linhas. André, só dizer isto. Confirma isto que eu vos vou dizer. Os gastos em educação no Estado Novo passaram de 7% na Primeira República para 15%. 7 para 15%. Em relação aos socialistas que nos governavam
Antes, porque eram socialistas, republicanos e socialistas. Já Mas era bom que as pessoas numa soubessem entrevista isto. em 2020 que o Presidente poderia ter um braço armado no Parlamento para liderar o Estado a partir de Belém. Entendo que deve haver uma alteração nos poderes do Presidente para eventualmente presidir um Conselho de Ministros, ao contrário do que existe hoje, que é convite do Primeiro-Ministro. O que eu acho é que o sistema deve ser clarificado, porque hoje nós temos uma figura que é o Presidente da República, que é eleito por voto direto, é a única figura, aliás, do Estado que é eleito por voto direto, com mais de 50%, porque há 2 voltas. Pode ser à primeira. Pode ser à primeira. Há um sistema de 2 voltas, pode ser eleito à primeira. E muitas vezes torna-se um corta-fitas. Eu não vou ser esse presidente corta-fitas. Para isso havia o Américo Tomás. E depois houve todos aqueles que seguiram a seguir ao 25 de Abril. Tirando provavelmente o general Ramalhianes, nós tivemos sempre maus presidentes. A verdade é essa. Aliás, já vou à sua pergunta, mas deixa-me dizer isto. Quando eu ouço o meu adversário dizer que o Mário Soares foi o seu exemplo de Presidente da República e que é o seu modelo de Presidente da República, eu pergunto-me então se é isto mesmo que as pessoas que querem um sistema diferente, que acham que o sistema tem estado errado. E mesmo as pessoas de centro-direita e de direita. O que é que acham disto? Quando alguém diz que o Mário Soares é o seu exemplo de presidente. Mas mesmo os outros. Nós tivemos maus presidentes, porque pela sua prática, independentemente das revisões constitucionais que houve uma prática de muitos presidentes de se tornarem corta-fitas. E depois houve outros, como o caso deste que temos agora, deste Presidente da República. Eu acho genuinamente que aqui é que ele começa a pecar. Porque repara, a partir do momento em que ele diz que todos os presidentes foram maus, menos um, está genuinamente a cagar na cabeça que votou, nas cabeças que votaram em todos esses presidentes, mano. Não, aqui... Não, eu estou a dizer... Atenção. Começa a pecar face ao eleitorado dele, não a nós, que nós já desde 2018. Não é isso. Eu estou a dizer que com este tipo de comentários ele lixa-se com o eleitorado dele, porque as pessoas vão começar a dizer, então, mas eu gosto de não sei quem. Eu gosto de Mário Soares, eu gosto do Cavaco, eu gosto de não sei quem. Ou seja, pá, vai-se começar a queimar aqui, meu. Porque as pessoas estão a sentir que ele está a chamar estúpidas por terem votado nesses presidentes. Mas uma intervenção atabalhoada. Por exemplo, ainda hoje estava a ver que o presidente que temos, Marcelo Rebelo de Sousa, e eu, como sabem, estou nos antípodas do que o Partido Socialista pode estar e da forma como o Partido Socialista governa. Sabemos. Mas, quer dizer, o Presidente da República vê que só este ano já nasceram 60 bebés fora de maternidades. Lembro-me quando era a doutora Marta Temido, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizia: bom, a saúde tem que mudar, temos de ter uma saúde diferente, porque é que não há aqui consequências? E até disse que o modelo de saúde defendia. O Presidente pode e deve fazê-lo. Qual é que eu acho a diferença? É que não pode fazer quando é um governo do Chega, do PS ou do PSD com uma atitude e mudar de atitude quando é outro. Eu quero ser um presidente interventivo, eu não quero ser um corta-fitas. Mas o Presidente André Ventura seria um presidente para presidir o Conselho de Ministros? O Conselho de Ministros é presidido se houver convite do Primeiro-Ministro, mas seria um presidente para intervir. Sim. Porque para isso, reparem, as pessoas quando forem votar no dia 18 de janeiro sabem isto. Quem quiser um presidente mas mudar a opinião de todas as pessoas, não vai votar no André Ventura de certeza. Só porque um gajo o André Ventura vai, se for para dizer há violência à volta de Lisboa, à volta do Porto, à volta de Braga. À noite o Presidente está na televisão a dizer assim: estamos ao lado das forças de segurança. Olha, já vamos começar a entrar aqui na javardice do costume. O nosso jornalismo não é horrível, coisíssima nenhuma. Pá, vocês têm que ir estudar, vão estudar comunicação, vão estudar jornalismo e percebam como é que as coisas se fazem. Há jornalismo péssimo em Portugal, sim. Este não é um exemplo disso. Lamento imenso, sei que vos dói e vos faz dói. E todo o jornalismo que faz dói está a ser bem feito. Eu prefiro um bandido morto do que um polícia morto. Mas ou seja, o Presidente da República... Há poderes que tem o Presidente, eu já vou, mas são lá poderes distintos. Todo o jornalismo que confronta este tipo de ideias com os factos não está a ser um mau trabalho. O executivo, o legislativo, o que eu quero dizer não há ninguém com maior capacidade de influência na opinião pública do que o Presidente da República. Não há. Nem com capacidade de intervenção política de condicionamento da evolução da vida pública. Mas há uma separação... André, é mais que isso. É um condutor. O Presidente é um condutor do destino da nação. É um condutor. Eu espero ser um condutor do destino da nação. E isso significa que tem a capacidade de dizer a cada momento o que é que está a ir no caminho errado, o que é que está a ir no caminho certo. Mas há matérias que são mais há matérias de reserva, há matérias de reserva, mas a da saúde, relações externas, a defesa, mas a da saúde, crises políticas, mas a da saúde é um exemplo. As matérias que traz não extravasam as competências. Zero. Isto não é um debate, isto é uma entrevista, portanto não. Presidente. A da saúde é um exemplo, quer dizer, eu vejo bebés a nascer fora de maternidades. O Governo diz que vai desinvestir na área da saúde. Nós temos 1 milhão de pessoas à espera de consulta hospitalar. O país continua a deixar, primeiro, entrar muito mais gente, portanto, necessariamente há mais pressão sobre o sistema de saúde, porque há muito mais imigrantes a entrar e há muito mais gente necessitada. Os profissionais de saúde estão esgotados, não têm mais capacidade de fazer nada, estão com salários miseráveis, não há equipamentos, não há nada, e o Presidente da República está calado.
Isto é um exemplo. Olha, eu volto a dizer, talvez, vocês estão todos a viver na suposição. Isto é um programa novo que, daquilo que eu percebi, tem o objetivo de confrontar os políticos com os factos que normalmente são utilizados contra eles. Pá, com o André Ventura resultou na perfeição. Eu tenho curiosidade de ver o que é que eles fizeram com o Rui Tavares, por exemplo. Agora, com o Luís Montenegro não seria assim. Sabes lá, isso não aconteceu ainda com o Luís Montenegro? Como Presidente da República, não se pode escudar e tem que ter autoridade e tem que ter intervenção. Se elegermos algum destes meus adversários, estou-me a referir aos 3 principais, não estou a desrespeitar os outros, mas aos 3 que podem ir à segunda volta, francamente, acho eu, do que se vê pelo menos nos números, nas sondagens, o António José Seguro, o Gouveia Melo e o Marcos Mendes, qualquer deles são figuras de corte de fitas, francamente, são figuras de corte de fitas. E, portanto, eu serei o único presidente... Quero que vocês me digam, estão a dizer isso no chat. Presidente interventivo. Agora, as pessoas também escolherão o modelo. Se não quiserem um presidente interventivo, não votarão em mim. Isso parece-me uma evidência. Pedro. André Ventura, mas eu acho que não há ninguém em Portugal que não saiba que verdadeiramente o André Ventura não quer ser Presidente da República. A sua ambição política... Vocês disseram que tinha sido o Rui Tavares a vir a isto? Então quem é que foi entrevistado? O Jorge Pinto? Eu já o disse muitas vezes, é tentar ser Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, aquilo que tem demonstrado nesta sua campanha é que parece ser o único candidato que verdadeiramente não quer ser candidato. Marcos Mendes... Mas se o Ventura tem um discurso radicalizado, como é que se propõe fazer um contraditório ao nível dos restantes candidatos? Não se propõe, é impossível. Mas isso é da responsabilidade do próprio. Se tens um discurso radicalizado, claro que a diferença vai ser gritante, não é? António José Seguro apresentaram-se e obrigaram, aparentemente, teremos tempo de lhes perguntar isto, espero eu, os seus partidos a apoiá-los. O André Ventura parece que tentou encontrar pontos com o Almirante Gouveia Melo. E não só. Levou com os pés. O Almirante Gouveia Melo quis mostrar que é verdadeiramente um democrata e marcando uma distância muito grande das suas posições políticas. É verdade. E, portanto, o André Ventura, o que nos diz na sua apresentação de candidatura é que acaba por ser candidato para tentar condicionar o eventual debate político da análise eleitoral, que é assim um fundamento um bocadinho estranho. O André Ventura, aquilo que diz na sua apresentação de candidatura, é que não quer que, despachados os resultados, se diga que o PS recuperou o voto ao Chega, que Marcos Mendes representa a direita e que Gouveia Melo é uma resposta fora do sistema. Portugal não merece mais que um Presidente da República contrariado que só não arranjou ninguém para concorrer. Eu vejo a política como uma missão e não como missão de Deus, como uma ambição. Eu também. Essa é uma grande diferença. Eu não quero concorrer por ser... Mas então, olha lá, foi 58 minutos de entrevista, saiu no fim. Por ser candidato. Estás a brincar comigo? Isso é mau, é errado. A pessoa não deve concorrer por querer, por gostar, por sentir-se bem numa determinada pele. A política precisa de pessoas que a vejam como missão. Eu vejo esta candidatura como uma missão. Quando é uma missão, eu não penso se é bom para mim, se eu quero, se era o meu momento, se estava no momento certo. Não, o país sabe, e porque eu não menti ao país sobre isso, até no dia em que apresentei esta candidatura, que estas não eram as eleições que eu desejava. Pá, o Coutinho de Figueiredo é genuinamente o candidato mais bem preparado até agora. Pá, lamento que não tenha o resultado que possa ser fazer justiça, mas acho que se vai ver muito nos debates isso. Pá, é o meu... O país sabe que o Chega procurou ter um candidato com afirmação política nesta área, na luta contra a corrupção, na questão da imigração, na questão da segurança, na questão dos valores tradicionais do país e da defesa da identidade nacional. Acho que nenhum dos candidatos fez isso. Não foi nenhum candidato que nos deu com os pés. Fomos nós que dissemos ou defendem estes temas ou não terão o nosso apoio. Essa é uma grande diferença. André. Porque, deixa eu só dizer isto, quando um candidato diz que ao fim de 10 anos um imigrante e um português são iguais, ou que estaria a favor do veto à lei dos estrangeiros, como aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa, e diz que está de acordo com isso, não é nenhum candidato que nos dá com os pés. Nós decidimos ter uma candidatura própria e avançar com ela. Aliás, tanto quanto vi hoje, já estamos à frente. E vamos à segunda volta, segundo os números. E, portanto, é porque foi uma aposta acertada. E está a ver, Pedro, é um exemplo na vida de como nós às vezes podemos não estar, não desejar, como nós às vezes podemos não estar a fazer o que queremos, mas quando fazemos por amor a Portugal e por missão ao país, corre bem, porque as pessoas sentem assim, ele até podia não querer, mas está-se a disponibilizar para levar uma missão a cabo. É o que eu estou a dizer, olha, vou-vos dizer isto. Eu acho que a nossa responsabilidade é votar em quem nós achamos que é o candidato mais bem preparado, ponto. Aqui não há merdas de partidos, não há, merdas de tipo, o meu voto vai para o lixo. Votem em quem vocês genuinamente têm convicção que é a pessoa, correta. É só isto. Independentemente de quem seja a pessoa. Votem genuinamente em consciência. As eleições só se decidem nas urnas, meu.
não é nas sondagens e nas projeções. Pá, se as pessoas realmente quiserem votar em concordância, votam. Porque, pá, notem, as sondagens valem sempre o que valem porque é só uma amostra da população. A sondagem é sempre uma wild card. Pá, vocês votem, caguem no voto útil. Esqueçam o voto útil de uma vez por todas. Isso é uma grande merda de ideia que puseram na vossa cabeça para vos minar e vos fazer votar nos mesmos de sempre. Pá, votem em concordância com aquilo que defende as vossas ideias. Se houver um candidato, vocês sintam que está mais bem preparado que os outros, votem nesse candidato, porra. Pá, se perderem, perderam, caramba. Pá, isto não é um futebol, meu. Se o vosso candidato perder, é pá, vocês ao menos tiveram um voto com dignidade. Eu, pelo menos, se votar num candidato e ele perder, e já aconteceu várias vezes, tanto em eleições presidenciais como em legislativas, é pá, man, no mínimo a minha consciência fica tranquila porque votei em quem eu quis. Acabou. Caguei para o voto útil. Pá, caguei para o voto útil. E na segunda ronda vou votar igual. Pá, se não sair, se o Cotrim não for para a frente na segunda volta, eu voto no candidato que eu sentir que, entre aqueles que estão, que passaram à segunda volta, o que eu acho que está mais bem preparado. Ponto final. Por este país, isso é o que isso, é, as acabou. pessoas dão valor. Eu acho que estou a tentar fazer isso. Francamente. Deixa-me pontuar que a última Pá, vez... o povo vota como quiser. Eu não estou a falar do povo geral. Estou a falar em vocês, meu. Pá, estou a falar em nós, meu. Jovens, malta que realmente tem poder para fazer a diferença, meu. Esqueçam lá o que o povo quer fazer, pá. Acho que vi um líder nacional a dizer que era o Conde... Não foi o Salazar? Não, foi o Condottiero, era o Mussolini em Itália. Era o Salazar não, o também. Mussolini usava exatamente a mesma expressão. Acabou. Mas podemos dizer uma coisa, o André empenha-se... É que entre eu e o Mussolini há muitas parecenças. Não, tem um penteado mais atraente. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Olha, lá está. Vocês estão a dizer isso ao Renato com base em ar, percebes? Até agora. Estão a dizer isso com base em nada, meu. É com projeções e sondagens. Pá... Vamos votar em quem tem chances. É pá, caga para essa merda, meu. Vota em quem tu queres, meu. O que é que interessa às chances, meu? É pá, faz-me genuinamente vocês terem essa porra dessa mentalidade, meu. A sério. É pá, é sempre por causa disso que isto nunca muda, meu. Vocês votam sempre em voto útil, em quem vocês acham que vai ganhar e não em quem vocês acreditam. É pá, isso a mim faz-me uma confusão. Eu não sei como é que vocês conseguem votar assim, meu. Honestamente. Tipo, faz mesmo genuína confusão. O André empenha-se bastante em contrariar a ideia de que o Chega é um partido de um homem só. Mas o que é facto é sempre que é necessário garantir um bom resultado eleitoral, lá vai o André Ventura, candidatar-se. Permita-me a expressão porque sei que é aficionado, para os cornos do touro. Ora, e percebe-se, por uma razão, é que o risco é grande da coisa correr mal. Quando escolhe outro candidato, viu-se isso nas eleições europeias e em muitas autarquias do país durante as eleições autárquicas. É verdade. Ora, dir-se-á, desta vez o André Ventura poderia ter escolhido à sorte um deputado do seu grupo parlamentar. Pois podia. Um dó mitá, mas aí a coisa podia não funcionar. Ih, caraças! Ai, meu Deus! Pá. É para o Chicão, mano. Eu não sei o que é que aconteceu a esta pessoa. O que é que se passou? O Chicão, tipo, genuinamente, acordou um dia e disse, não, basta. O Chicão viu um TikTok do Kiki Isotta e disse, acabou. Vou ser eu, o homem. Agora, a pergunta que eu tenho para si é a seguinte. Uma vez que já toda a gente percebeu que a aventura do André é ser Primeiro-Ministro e não é ser Presidente da República. Mas se for eleito Presidente da República, o André... Se ele fosse assim como líder do CDS, era corrido. Como foi? Do seu partido vai procurar ajustar o regime a um sistema mais presidencialista para não ser um presidente, como se diz na gíria, o Sérgio escreveu esta. da Rainha de Inglaterra. E só para terminar, engaixar aqui outra, que é, o André Ventura disse que o Marcos Mendes era o pior do que o sistema político tem. Mas não acha que, ao decidir ir a votos e dividir os votos da direita, poderá servir aqui de mordomo de Marcos Mendes, abrindo-lhes a porta de Belém? Bem, vamos começar por dizer isto. Primeiro, eu não consigo perceber muito bem se isso é a vossa pergunta ou se isso é o vosso desejo e a vossa vontade. Porque ainda por cima estou com alguém que é apoiante de uma candidatura. O André sabe. O André sabe. Mas não é só o André, é o país que tem que saber. Sim, não, eu sei, André. É o país que tem que saber. André, mas eu deixo isto claro. Eu, quando ouço as vossas perguntas, parece que não querem que eu seja Presidente da República. Eu compreendo isso, mas isso é a vossa vontade. Mas o André quer ser. Se é a vossa... Mas se não quisesse ser, não era candidato. Se não quisesse ser, não era candidato. Não achem muito correto dois comentadores estarem-me a perguntar, a dizer assim, você não quer ser. E tal, já está à frente das sondagens. Não há nenhum comentador que não diga
está à frente nas sondagens ou está em segundo. Mas não quer ser. Mas que sondagens é que o dão? É importante. Ainda ontem, da Intercampos, que está o Marcos Mendes e tal, e estou isto. Não, estou à frente para ir à segunda volta. É isso que eu estava a dizer. Portanto, é a vossa vontade que eu não seja, mas isso é outra coisa. Só que eu acho que em televisão não deve importar a vontade dos comentadores. Devem importar as perguntas que fazem a quem está aqui. Mas responda lá às perguntas. E portanto, eu queria deixar claro isso. É que vocês estão sempre a dizer assim, eu sei que não quer ser presidente, eu sei. Sim, mas fazemos a pergunta na mesma. Mas é que não sabem nada. Estão só a imaginar e inventar. Pronto, é essa a questão. É isso que é importante, é que não sabem nada. Estão só a inventar. Não sei que nada sei, André. É um bom princípio para a vida. Esta candidatura, se não fosse ganhadora, os portugueses não estavam a aderir a ela como estão. Os portugueses não são parvos, nem são tontos, não é? Os portugueses não são desfasados da realidade. Agora, outra coisa é que o mundo mediático não gosta disso. Isso é outra coisa. Não gostam. Olha, não gostam, mas vão ter que comer. É como se costuma dizer. Não, eu acho que. Pá, não sei se não. Pois. Dizer em bom português. E a vida é mesmo assim. Às vezes também não gosto de muita coisa. Não gosto quando o PS governou o país. E como? Não gosto quando o Montenegro ganhou. Olha, não gosto de muita coisa. Não são todos quando são a favor da minha causa. Quando são. Mas a vida é assim. Portanto, também vão ter que se habituar a esta candidatura. E vão ter que ouvir os seus valores. Porque isso também é importante. Para isso, e não tentar só condicionar a candidatura. Não, o Marcos Mendes é mesmo o candidato do sistema que está a passar um bocadinho ao lado, porque os dois candidatos, enfim, da frente, o Alberto Gouveia Mel e eu próprios, têm andado, na verdade, em algumas disputas políticas. E o Dr. Marcos Mendes tem passado um bocadinho ao lado disso. Quer dizer, eu ouvi o Dr. Marcos Mendes defender durante anos o Primeiro-Ministro António Costa. Aliás, foi o seu maior defensor na televisão portuguesa. E agora sai como se fosse uma pessoa independente e independentemente dos partidos. Foi durante anos a voz do costismo na televisão. Depois foi a voz do montenegrismo. Foi a voz sempre de quem lhe deu jeito. Ali o filho. Dava-lhe jeito de ser do António Costa durante um tempo, depois deu-lhe jeito de ser do Luís Montenegro. O mordomo. Gosto como os senhores da CNN pensaram. Falaram no teu pai, vamos pôr-te na Câmara. Marcos Mendes não sou eu. Ele é que é o mordomo do sistema. Porque, na verdade, andou a levar ao colo os primeiros ministros todos, porque lhe dava jeito, durante anos na televisão portuguesa. Mas está num programa de amplíssimo espaço de comentário, como se fosse um comentador independente, o que já de si também é um bocadinho estranho alguém poder fazer-se independente e ser claramente o rosto do montenegrismo. O Luís Marcos Mendes, se ganhar, não é o PSD sequer que ganha, é o montenegrismo que ganha estas eleições. E o sistema passará a ser presidencialista consigo? Mas será sobretudo intervencionista, que é o presidente... É muito socialista? Não, é o contrário aqui. Ih, caraças, Chicão! É não ser o presidente corta-fitas. Nós não só lhe pagamos um salário, portanto, logo por isso ele deve fazer alguma coisa, como é uma pessoa, como eu disse, eleita por mais de 5... Ele só vai a festas de hambúrgueres, André. 50% das pessoas. Porquê é que nós queremos uma figura eleita por mais de 50% dos portugueses, serve para cortar fitas e, sinceramente, francamente, em relação ao Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo nos últimos anos, não nos primeiros, serve para dizer o óbvio que toda a gente acha e às vezes o óbvio, o seu contrário, a uma hora, a outra, e dizer aquelas coisas de lá para Alice, do género, pois temos que averiguar, vamos ter que ver, agora o que é importante é tomar decisões ou estou à espera para analisar. Quer dizer, nós não precisamos de um presidente para dizer a toda hora estou à espera para analisar. Nós precisamos de um presidente que diga assim, meu senhor, tem um ministro corrupto, esse tipo tem que sair. O Carrasco. Precisamos de um presidente Carrasco, que é disse mal, acabou, morte. A saúde não está a funcionar, bem, tem que tomar medidas siga. para que a saúde funcione. É dos meus. Olha, a questão da lei dos estrangeiros. O Presidente tomou uma decisão erradíssima de achar que esta lei dos estrangeiros, porque é contra a lei dos estrangeiros, era contra a lei dos estrangeiros estar como ela estava, e de meter a sua convicção. Constitucional também. Com certeza, mas ele é quem enviou. O Presidente enviou para o Tribunal Constitucional. E aí o Tribunal Constitucional não interessa minimamente, não interessa o que é que os juízes dizem. Podia não ter enviado. Podia não ter enviado. Se eu for Presidente da República, as pessoas sabem uma coisa. A lei das burcas é mesmo para avançar. Nós não podemos ter em Portugal símbolos de opressão e de importação do islamismo. Sempre que houver problemas com a autoridade, vão ter um Presidente que se ponha ao lado da polícia e não da bandidagem. Esse é outro problema que nós temos em Portugal. E quando houver corrupção, o Presidente vai ser a voz da luta contra a corrupção e não da proteção do sistema. Porque, na verdade, Marcelo Rebelo... Mas isso é competência do Presidente? Não. O estar ao lado é muito importante. Ou do líder do Chega... Lembra-se do ONU, quando o Presidente da República disse sobre... constitucional do Presidente. Lembra-se quando o Presidente da República disse sobre um determinado Secretário de Estado que tinha um ONU, um determinado ONU. Nesse dia, o Secretário de Estado foi afastado. Aliás, saiu pelo seu próprio pé. Ora, eu não percebo como é que alguns têm um ONU e outros que são suspeitos de coisas gravíssimas, mas o Presidente não diz nada. E é isto que está absolutamente errado. Nós temos que ter um Presidente capaz, não é de ter os poderes executivos, mas é de ter a intervenção política que é exigível num tempo difícil. Deixa-me só dar um exemplo. É o poder do Presidente ou se vem de um resultado nas legislativas que foi bom para o Chega,
mas depois não teve o resultado que eventualmente possa ter desejado, nem para as europeias, nem para as autárquicas. Já tem o pão, precisa da manteiga, é isso? Não, ouça, as eleições presidenciais são eleições completamente diferentes. Vamos ver o que é que o país e o que é que os portugueses dizem sobre o Chega. No dia 18. E não é sobre, mas as eleições nem são sobre o Chega. As eleições são sobre o André Ventura. Não dirão sobre o Chega ou seja, não dirão que o Chega vai crescer nem de crescer por causa disso. Sim, e André Ventura? Esta eleição é da minha responsabilidade. O partido apoia, eu lutarei para ter o melhor resultado possível e para vencer, mas esta eleição não é sobre o Chega, é sobre mim. Ponto 1. Ponto 2. Isto não tem que ver com... André Ventura, mas até é por isso que é tão estranho que acumula as duas funções. Pedro, deixa-me só dizer isto. Isto não tem a ver com partidos. Isto tem a ver com o país. Não tem a ver com partidos, tem a ver com o país. Então já agora deixa-me só terminar. Quando eu vejo um país, deixaria a presidência do Chega se conseguisse ser eleito Presidente da República? Bom, eu teria que deixar, obviamente. Portanto, isso teria que acontecer. O Presidente da República, pelas funções que exerce, não deve ser líder partidário. E aí significa... Não deve. Significaria que o Chega, nos seus valores, conseguiu convencer os portugueses, o Chega nos seus valores, não o Chega partido, mas os seus valores, conseguiram convencer a maioria da Ele não quer deixar já. sociedade portuguesa de que era preciso uma banão, de que era preciso uma mudança. E isso era É importante. que isto vai contra a narrativa que ele está sempre a tentar refutar, que é que o Chega não é um partido de um homem só, porque se ele abandona agora, aquilo vai abaixo. Ele só não quer abandonar, porque como não sabe se vai ganhar, não quer abandonar o partido. Portanto, Ou abandonar acontecer. Mas eu queria responder aqui a uma coisa que era importante. Nós estamos a ter na sociedade portuguesa vários diplomas, várias decisões fundamentais que metem a intervenção do Presidente da República. Na área da saúde, os diplomas da saúde, na área da imigração, na área da segurança, nós não precisamos de um Presidente que seja nem força de bloqueio, nem corta-fitas. E por isso é que eu comecei por dizer, quer dizer, se o Presidente da República está a ver que temos uma lei que já não serve para proteger as nossas fronteiras, que temos uma lei que está a discriminar as pessoas no sentido em que mete os que não querem fazer nada a sustentar os outros, o Presidente da República tem que ter aqui um papel de intervenção, nem que seja de vetar essa lei. O que temos hoje é um Presidente da República que abdicou dessas funções todas, não é governar, mas o Presidente pode condicionar e pode conduzir o país. Sim. Eu não sei se foi o Mussolini que disse isso. Magra, não me choca, man. Não te preocupes. Eu também tenho amigos polícias e militares e não vale a pena, bro. Eu percebo a perspectiva deles porque lá está. O dia-a-dia deles é lidar com o problema generalizado que eles próprios defendem, ou seja, o dia-a-dia de um polícia numa grande cidade é lidar com aquilo que o Chega passa a vida a criticar. Pá, infelizmente eles têm a profissão que basicamente mais está exposta a isso. E é muito fácil para eles passarem a generalizar todas as pessoas integrantes dessas minorias e etc. como sendo criminosos e bandidos e não sei o quê. Pá, isso é tudo aquilo que eles conhecem. É a realidade deles. Pá, eu já deixei de tentar mudar a opinião dos meus amigos polícias. Não vale a pena. Tipo, não vale mesmo a pena. É o que é. Eles, se quiserem, acreditam. Se não quiserem, não acreditam. Tipo, é o que é. Não vale a pena. Mas disse isso bem. Porque, de facto, um Presidente... Não, eles vivem isso no dia deles. Mas é sempre uma generalização. Porque tu não convives com todos os indivíduos de uma minoria, meu. É impossível. Ou seja, tu não sabes se aquelas pessoas são efetivamente todas assim. Eles convivem com isso. Também é de conviver com portugueses parvos. Que não há poucos. E sabem. Não, nem estou a falar do Emráculo. Já não falo com o Emráculo há anos. Mas eles já não, eu nem estou a falar... ou seja, é impossível eles conhecerem a realidade de uma minoria inteira. Eles convivem com alguns. Convivem no sentido, tipo... Provavelmente são destacados para zonas onde há muitos indivíduos que fazem parte de minorias. E, efetivamente, no meio dessas comunidades há criminosos. Claro que há. Como em qualquer bairro ou zona marginalizada. Claro que há criminalidade. E, portanto, eles assumem que esses objetos de estudo, do estudo deles, são a generalização toda de todas as pessoas que integram essas minorias. E depois, claro, que vão votar no partido que diz que vai correr com eles todos. É essa a generalização parva. Eu acho que é uma generalização parva, claro que é, mas eu claro que acho que as forças policiais deviam estar mais protegidos e acho que deviam ter mais direitos. Mas é como eu digo. Imaginem, é difícil para essas pessoas não terem estas opiniões porque vivem debaixo desse fogo todos os dias.
Pá, e então é Um complicado. presidente deve conduzir o país. André, E não ter medo de conduzir o Já país. deixou clara essa ideia, mas a primeira parte da sua intervenção pareceu-me que estava a fazer uma interpretação do papel do Presidente da República que era incompatível com o texto constitucional. Nesta última versão, enquanto mediador, árbitro e influenciador, claramente não através do magistério da palavra. Agora, há uma parte, da intervenção do Presidente da República que é axiológica, é substantiva, diz respeito aos valores. E o André, como toda a gente sabe, Não é, André. Tens assumidamente juízo. um Vai ler as defensor do propostas, cristianismo. mano. É que vou-te dizer uma coisa. Isso é só ires ler os programas eleitorais, mano. Para dares de banco àquilo que estás a dizer. Se achas que olha, genuinamente, acho que qualquer partido defende a defender as forças policiais. Todos. Portanto, estás a dizer que o Chega é o único que defende isso. É claramente mentira. É só ires ler os programas, mano. E o Chega ainda não chegou ao governo, portanto não sabes dizer se eles efetivamente vão fazer isso ou não. Portanto, Mas, vezes demais, soa... sim, o Bloco também. Eu só não digo todos. Só não digo todos, não tenho a certeza dos partidos mais à esquerda, não tenho a certeza. Mas os restantes, sim, todos. que quando ouvimos o André, que é mais defensor do cristalismo, porque o seu discurso é frio, é cortante e muitas vezes também inflexível. Mas não é verdade. Como nós estamos no dia de Todos os Santos, eu gostava, sem lhe dar nenhuma lição sobre cristianismo, de Pimba. referir a oração de São Francisco de Assis, que Margaret Thatcher, que já mencionou aqui hoje, fazia muitas vezes. E os católicos, nessa oração, pedem a intercessão de Deus para serem um instrumento da sua paz. E Está ela bem. reza assim, apenas para ter algumas partes. Pá, nunca pensei que o Chicão fosse mandar aqui uma burn religiosa. Onde houver o ódio, que eu levo o amor. Onde houver a ofensa, que eu levo o perdão. E onde houver a discórdia, que eu levo a união. Ora, eu acho que muitos católicos, quando o ouvem falar, pensam que o André leu esta oração ao contrário. Onde houver o amor, que eu levo o ódio. Onde houver o Xana, perdão... nem é isso, olha, o teu pai é uma pessoa sensata, mas repara, colocar serviço militar obrigatório, mano, é um desserviço autêntico aos nossos militares, porque se eles já têm más condições e são poucos, imagina se fôssemos uma carrada, estás a ver? Pá, é uma estupidez autêntica isso, não faz sentido nenhum. A guerra atual já não se combate com números à maluca, só guerras de guerrilha, que é aquilo que está a acontecer na Ucrânia, mas a guerra atual moderna já não se faz com números à maluca e, portanto, o serviço militar obrigatório é uma ideia estúpida mesmo. É mesmo estúpida na sua gênese, porque vais obrigar pessoas que nem sequer querem ir combater, nem sequer têm interesse nenhum a seguir a carreira militar, a ir combater em terreno estrangeiro quando não têm interesse nenhum nisso. E vais prejudicar os militares que já, por si só, reivindicam ainda mais condições, vais prejudicá-los com uma enxurrada de gente que, pá, para ocupar as instalações e ainda consumir mais recursos das Forças Armadas. É uma estupidez, mano. É uma estupidez autêntica. Então, que eu levo a Claramente ofensa... isso é uma posição de pessoa com bom senso. E onde houver a Agradece ao união, teu pai. que eu levo a Francisco, discórdia. então, mas deixa- Portanto, a pergunta que tenho para lhe fazer, e darei todo o É a tempo para posição poder de quem quer fazê-lo, defender a Europa, Filipe. Eu também não concordo com essa posição do Coutrinho, mas é pá, olha, também não podemos concordar com tudo, não é? é a seguinte. Se o André Ventura for eleito Presidente da República, vai passar a utilizar os valores cristãos para aquilo que eles servem? Para ajudar e a favor dos outros ou não? Eu sou representante dos portugueses. É para esses que eu me dirijo. Eu não me dirijo para nenhuma instituição, nem para nenhum segmento. Eu respondo perante os portugueses. Se ser cristão é deixar entrar na Europa toda a gente de qualquer maneira, então isso não é a minha forma de ver o cristianismo. Se ser cristão é dizer que uns podem continuar a não fazer nada e os outros têm que lhes pagar tudo, dar-lhes as mordomias todas e continuarem a dar-lhes todos os privilégios, Eu volto a dizer, isto não é um problema. O problema é quando tu usas isso para atacar uma minoria específica, como se todos os indivíduos que pertencem a essa minoria fossem assim. Esse é que é o problema. Mesmo que grande parte e grande parcela dessas pessoas, dessa etnia, fossem assim, é injusto para aqueles que não são. E eu conheci muitas pessoas, principalmente da etnia cigana, que não são assim. E, pá, e por essas pessoas sinto-me genuinamente mal. Tenho pena. Tenho mesmo pena. Pá, ao longo da minha vida conheci imensos ciganos que se formaram, tiraram licenciaturas, se desvincularam daquilo que era a cultura opressiva e etc. Pá, e para mim chateia-me que sejam vistos desta maneira por toda a gente só porque sim.
Então Estou, aí, de claro facto, que estou a ser temos uma desonesto, diferença não é, grande de óbvio. cristianismo. Porque digo coisas com as quais tu não concordas. Obrigado. Cristão é dizer que podem entrar na Europa todos, mesmo aqueles que tratam as mulheres abaixo do cão, que tratam a oposição política como lixo, que acham que não devia haver valores de democracia nem de liberdade. Pergunto... Vic, eu nunca disse que o Chega não defende isso. Eu disse é que não era o único que o defendia. Tu não percebeste aquilo que eu disse, amigo. Volto a dizer. Portanto, não podes dizer que eu estou a ser desonesto intelectualmente quando não percebeste aquilo que eu disse. Comecei a ser cristão. Quer dizer, hoje ouvi até um presidente da Comissão Episcopal para a parte social dizer que aquele cartaz dos ciganos também não lhe agradava muito e que não era a favor da pacificação. Da pacificação. Francamente, e com todo Mas honestamente, tipo, o que é que vocês acham? Tipo, agora falando a sério, mesmo que tipo, todas as pessoas daquela etnia fossem efetivamente como uma aventura descreve, o que é que vocês acham que um cartaz ia fazer por isto? Para resolver este problema. Este cartaz só vai incendiar, man. Tipo, só vai incendiar. Pá, este cartaz só vai fazer com que essas pessoas passem ainda mais e que façam mais porcaria. Tipo, vocês têm noção? Não sei, pá, Bilandeiro. És tu que vives ao pé do bairro social, bro, a tua vida toda, mano. Epá, eu acho piada quando vocês mandam... Vocês não me conhecem de lado nenhum. Vocês não me conhecem de lado nenhum. Não conhecem a minha vida. Eu até já falei aqui várias vezes. Mas vocês não conhecem a minha realidade, ponto final. Mas gostam de fazer juízos de valor, pá. É engraçadíssimo. Ó, Bilandeiro, porra, mano, tu não conheces a minha vida, mano. Como é que tu sabes se eu já sei o que é lidar ou não lidar com essas pessoas, pá? Vá lá, mano, come on. Então eu acabei de dizer que conheço vários. Ao longo da minha vida cruzei-me com vários e tu achas que eu não vivo numa zona que tenha essa etnia presente, bro? Claro que tem. Basta procurar bairro de Casal de Câmara. Vocês sabem de onde é que eu sou. E onde é que cresci, em que escola é que andei. Tipo, vá lá, malta. É que essa conversa, para mim, então, é que não cola mesmo. Pá, é que é estúpido isso. Aquilo que eu vos estou a dizer não é que não há pessoas dessas etnias que sejam más pessoas e que pratiquem crimes. Claro que existe. Como também há caucasianos que os fazem, que os cometem. Até em maior número, digo já. Até em maior número, porque somos muito mais, não é? A realidade é essa. Mas para nós não cola nada, essa narrativa não existe. Agora, a estupidez que eu acho aqui é dizer que todas as pessoas dessa etnia são assim, que é mentira, meu. É mentira e é ridículo. Pá, para mim, eu não sei se vocês têm amigos de outras etnias, espero que sim. Porque se vocês tivessem amigos de outras etnias, vocês sentiam-se genuinamente mal. Pá, eu sinto-me mal quando se faz essas generalizações, meu. Sinto-me mesmo mal, pá. É fácil sentir-se mal assim, meu. Pá, acho isto injusto e é racista, sim, é racista. Pá, é o que é. Pronto, e trate-se disso, Ivo. Eu defendo, man, se provar e se comprovar que essas pessoas praticam crimes e não fazem nada e fogem ao fisco, é pá, lide-se com esses casos como seres humanos. Para mim, qualquer ser humano que pratique crimes tem que ser uma pessoa que é julgada e condenada. Agora, não é estar basicamente a metê-los em caixinhas e dizer estes são todos assim, estes são todos assados, estes são todos assim. Pá, é ridículo isso, meu. Desculpem. Eu não acho que não estou a dizer nada que seja um descalabro, meu. Eu acho que é só bom senso. Desculpem lá. É ridículo. É estúpido. É pá, é uma estupidez, man. É uma estupidez. Claro, ó Francisco, claro que sim, meu. Olha, isto para mim é mesmo muito mau. É malformação, pá, desculpem, é não vos terem dado educação. Olhem, quando vos falei daquela situação que presenciei ontem no Lidl, é a mesma merda, pá. Para mim, eu insurjo-me logo quando vejo alguém a ser remotamente racista. Pá, é ridículo, meu. Ainda por cima como pessoas estão a trabalhar, pá. É demais, meu. É mesmo demais. Mas o que é que tem a ver com porcotas? Mas eu disse que tinha amizades por cotas ao burro do caralho. É pá, estes gajos... Meu, eu passo-me, olha, este gajo vai com o caralho. Não consigo. É pá, que burro do caralho, meu. Foda-se. É pá, haja paciência para estes gajos, man. Puta que pariu, meu. Feito. Eu não estou aqui... É que tudo serve. Pá, tudo serve para atacar. Vocês não conseguem ter um argumento em condições. Um gajo dá-vos os argumentos, põe-vos os argumentos na mesa. Como vocês não conseguem dizer, pois, mas é que são mesmo todos assim. Não. Como não conseguem, vão atacar a pessoa. É pá, é ridículo. Agora eu digo-vos que tenho amizades por... Alguma vez eu vos disse isso. Eu nem sei de onde é que vocês tiram essas ideias. É mesmo estupidez. É mesmo só atacar porque sim. Como se eu tivesse alguma agenda por trás e tivesse que ter amigos de outras etnias. É pá, malta, por amor de Deus, meu. Tenho um juízo, man. Foda-se, é ridículo. Olha, se calhar tive porque convivo com eles. E convivi com eles a minha vida toda. Vocês não têm porque se calhar não conviveram. Porque se calhar na vossa zona não têm tanta diversidade. É só isso. Pá. Caramba, meu, foda-se. Nem a nenhum pá, bispo, que estupidez, pá. Eu não sei como é que é possível, em pleno século XXI, eu tenho que estar a ter esta conversa aqui, meu.
Parece uma... Eu genuinamente fico chocado com a estupidez que eu vejo neste chat todos os dias, meu. Pá, como é que é possível, pá? Que estupidez. Eu estou aqui para o povo português saber que há alguém que dá o peito às balas pelo que eles precisam de fazer. E sinceramente, Francisco, se ser cristão é dizer que nós temos que continuar a aceitar todos aqueles que cá chegam. Oh, primo, e mesmo assim vais ter que admitir que são a maioria que tu conheces. A maioria que tu conheces. E basta haver, como tu disseste, a maioria implica que haja uma minoria. Se houver uma minoria que não é assim, então, meu amigo, não podes generalizar. Ponto final. Eu sei que custa engolir, não podes generalizar. Acabou. Classificas essas pessoas como são pessoas. Ponto final. Com cadastro criminal ou que querem cometer crimes no país, temos que os manter são cá, pessoas, ponto final. Se ser cristão é que aqueles que tratam as mulheres mal, que acham que devem... E se vocês continuam a defender essa posição, pá, amigos, se isso é ser cristão, então eu não sou cristão. Quer dizer, é que nós também temos que começar a perceber é lidar, que tipo de cristianismo é que queremos para a nossa sociedade. E não sou eu que vou inventar a roda, mas sei uma coisa. Eu sou cristão profundamente e vou dizer uma coisa. Eu sou cristão, a minha vida mudou profundamente com Deus. Mudou profundamente. Eu não fui, ao contrário de outros, eu não fui batizado quando era pequeno. Eu encontrei a fé e acho que foi um dom e eu próprio fui atrás dela. Olha, já perdeu votos, que há sempre pessoas que dizem não foi batizado, é impuro. Eu próprio fui atrás dela, eu próprio fui perceber, eu próprio fui ganhar a noção plena do que era o cristianismo e do que é a sua transformação. Agora... Está de like, by the way. Uma coisa é ser cristão, outra é ser parvo e deixar que façam do que... Ouça, isto é uma coisa, man. Epá, eu fico... Olha, o país o que quiser e continuar a ser... Não, eu não presencio nada, primo. Eu volto a dizer, não foste tu que viveste a minha vida aqui, não foste, mano. Eu não presenciei nada na minha vida, pá. Man. É como eu digo, vocês assumem a vida das outras pessoas, pá. Caramba, malta. É completamente absurdo. Vocês é que fazem tudo. Vocês estão a incorrer na mesma estratégia aqui, no fundo, que é. Vocês sabem tudo, os outros não sabem nada. Eu não vivi numa escola que está exatamente colada a um bairro social, não presenciei nada na minha vida. A minha vida foi entrar num colégio privado, desde que nasci, e nunca mais saí de lá. Pá, é que vocês são ridículos. Vocês não fazem ideia da vida das outras pessoas. Mas como as pessoas não têm a mesma narrativa e o mesmo discurso que vocês assumem como é que elas viveram e cresceram. É estúpido, meu. É estúpido. Olha, eu vou-vos dizer, se calhar tinha mais razões do que vocês para ter o discurso estúpido que vocês têm. Tinha mais razões do que vocês para ter o discurso que vocês têm. E não tenho. Portanto, reparem. Mesmo a chegar ao fim, para aberto para a destruição do país, não é? Sim, André Ventura, só aqui uma última questão. Eu fui ouvir uma entrevista sua, uma destas primeiras entrevistas que deu como candidato presidencial, e até tomei nota de uma frase, que é, diz-nos sobre imigração, quem vem para cá tem de cumprir as nossas regras. Quem vem para cá tem de respeitar a nossa cultura. Quem vem para cá não pode viver de subsídios. Não há ninguém que defenda uma coisa diferente disto. Não há. Ora, normal, e ela? O problema, como muitas assim vezes, dos seus argumentos... Mas como assim não há? Não o há. Partido Socialista durante anos fez isso. Não há. Não. Deixou entrar toda a gente a dar-lhes subsídios. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sem ver o cadastro criminal. Houve mais de 100 mil pessoas que entraram sem vermos se são criminosos ou não. E estava a dizer que não se fez isto durante anos. Fizeram isto e deixaram-no fazer isso. Isso é exatamente o que eu lhe ia dizer. Os seus argumentos sobre imigração, muitas vezes, são assim como a carne picada do supermercado. Lá no fundo, até há coisas boas, até há coisas com as quais se podem concordar. Qual é o problema? É a quantidade de mentiras, factos distorcidos, que mete no mesmo picador e que lá fica no fim. Não é por acaso que ninguém confia na carne picada do supermercado. Ora, a pergunta que eu queria fazer sobre o mesmo que eu lhe dizer assim, é como vocês os três. Parecem independentes, mas na verdade estão todos contra mim para me destruir. Não, André. Epá, isto é inacreditável. É a mesma coisa. Está a ver como não gostou, André? Está a ver como não gostou, André? Está a ver como não gostou. Nunca deu uma entrevista na sua vida onde tenha sido tão pouco interrompido. Está a ver como não gostou. André, mas estava a dizer que é como a carne picada. Por acaso isto é real. Olha, eu já vi várias entrevistas do André Ventura. Acho que esta é aquela em que ele está a ser menos... Aliás, vocês próprios no chat estavam a dizer isso. Que estavam a dizer, mas porquê é que o Chicão e o filho do Costa não intervêm mais? Mas estava a ver que é como a carne picada. Este é outro truque que era o mesmo que eu lhe dizer assim. Chamaram-me para uma entrevista que era uma armadilha. Toda a gente já viu que era uma armadilha. Depois, aparentaram uma coisa que era que são independentes. O André sabe que o nosso partido... Mas deixem-me terminar. Mas aparentavam estar a entrevistar independentes
independentemente de um candidato, e têm interesse nestas eleições. Não. E estão aqui para Nenhum, eu nem atacar apoio ninguém. André, para destruir. o André sabe Eu acho que isso é ninguém, negativo. André, Acho que isso é negativo. todo o país sabe o nosso partido, mas o eu candidato vou, que apoia. mas eu vou Mas dizer uma coisa. eu acho é que o André devia rever. Mas eu percebo o que estava a dizer, mas também tenho que me deixar. Eu deixo, porque eu deixo. o Pedro estava a dizer. Eu, aliás, nem terminei a minha pergunta. Não, mas Pode eu só percebi qual comentar o era que que eu está a dizer. Todos acreditam nisto. Desculpe, não é verdade. O PS durante anos deixou o país assim. Mas o André já não, disse não isso. tínhamos o problema que estamos hoje. Sabe porque é que o Chega e também o PSD têm que estar a controlar hoje a imigração? Porque os senhores deixaram o país num caos migratório. Porque os senhores entenderam que devia entrar toda a gente e se viessem mais do Indostão era melhor ainda, porque o país ficava ainda mais caótico. André E Ventura, agora estão a quantas dizer pessoas vieram que é do preciso, Bangladesh? e que é preciso Quantas controlar. pessoas há do Bangladesh em Mais de Portugal? 50 mil. Mais de 50 mil. E isso é os legais. E quantos vieram de e quantos vieram do Itália, por Brasil? exemplo? E quantos vieram do Brasil? E quantos vieram do Brasil? Diga lá. E quantos vieram sem controle? Diga lá. E quantos vieram sem controle? E os mais de Porquê que não fez o 120 mil. cartaz sobre o Brasil? E mais. Mas posso fazer? Olha, começar a fechar. Não. Quer que eu diga aqui? Isto não é uma favela do Rio de Janeiro e comigo. Ou seja, assumi que todos os brasileiros que entraram em Portugal são pessoas que vieram das favelas do Rio de Janeiro. Epá, que bom, é? Olhem, imaginem... Não vai ser. Acho que eu tenho medo disso. Acho que eu tenho algum problema com isso. Não é nem numa favela do Rio de Janeiro, nem uma rua de Islamabad, nem uma rua de Caracas, nem uma rua do Paquistão. Mas isso está tudo Isto certo, é André Ventura, Portugal. ninguém discorda Isto é disso. Portugal. Pois não. discordo. Não é exatamente isso que ele quer dizer nem nada, mano. Não é. Não é. Vocês têm tantas palas nos olhos. Não, É porque, André, durante inacreditável. anos, desculpe lá, o Pedro não pode ignorar que durante anos É exato. Isto é o velho da tasca. Completamente. o governo que gostou e que Completamente. gosta, porque é membro desse partido, tanto quanto eu sei, e até tem ligações ao antigo primeiro-ministro, Ilegais, familiares, mas Pois sobretudo está. porque é do Partido Socialista. Quer dizer, eu aceito Claro muita que está. coisa. Vir aqui um tipo do Partido Socialista dizer que toda a gente concorda com isto, e portanto não percebo porque é que o André Ventura está a exagerar, quando deixaram o país no Minorias por enquanto. Epá, tenham juízo. Foda-se. Eu vou do papel cagar, do vocês, Parlamento, não vale a que são pena. coisas distintas. Mas não há uma separáveis. legitimidade de 50% numa eleição presidencial. Não é alguém que é eleito com a maioria do povo português. E isso não tem um peso. Quer dizer, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Como o Presidente pois da são. República pode ter uma intervenção São. se calhar importante. Nós esta semana tivemos a morte São no Algarve, completamente de um enviosados. agente de segurança, de um Claro cargo que é. da GNR, o Pedro Silva. O Pedro Silva morreu porque um grupo de narcotraficantes foi com a lancha contra o barco da GNR. O Pedro morreu, 3 pessoas ficaram feridas. Quando foi o caso do Odair, e até outros, o Jorge Floyd lá fora, se isto fosse um cigano... Olha, e isso também te vou dizer. E só alugam as casas porque há alguém a alugar-lhes as casas. Epá, e isso... Ou um Ninguém se imigrante, revolta com isso. Estava tudo... O que é que vocês acham que eles preferem? Porque é que a malta prefere alugar? Pagam mais, certo? Porque é que vocês não se revoltam contra os senhorios? Não sei, pá. Que fazem isso. É que também são parte do problema. Porque é que vocês só vão contra essa etnia em específico? É mais fácil, não é? Mandar vir com as minorias. Eu Na percebo. rua, vocês abriram... Só vos quero fazer perceber que vocês estão efetivamente a fazer isso. Vocês estão a mandar vir com as minorias porque é mais fácil. É só isso. jornais, fechavam jornais, havia comentadores aqui a toda a hora a dizer que isto é o país que o André Ventura criou, intolerante e tal e tal. Morreu um polícia, o Presidente da República, em termos de intervenção impactante, está absolutamente em silêncio, dando sempre a ideia que é, se morre um bandido, Pois vês. há um clamor público enorme. Mas se morre um polícia ou alguma força de segurança ou alguém que tenta fazer a justiça, há um silêncio ensurdecedor. O Presidente da República tem aqui um papel, que é o papel de mostrar que este país de 50 anos, sempre a desfasar, sempre a deslizar para a esquerda, sempre a deslizar para os coitadinhos, sempre a deslizar para as minorias, vai acabar. E que o Presidente é capaz de ser a voz da maioria comum. Eu gostava mesmo de mencionar o nome dele, Pedro Silva, porque é o nome dos esquecidos. É aqueles que lutam pelo país, médicos, enfermeiros, polícias. Existe uma outra minoria em Portugal que só dá problemas, xenófobos. Obrigado, Ratgaz. Obrigadíssimo, pá. Excelente, Pequena administração excelente ponto. pública e que nós nunca nos lembramos deles. Estamos mesmo Eu quero a ser chegar o ao fim. Presidente que se lembra deles. Essa é que é a Está a diferença. utilizar o direito que tem, em virtude da sua candidatura, Não vale a para a pena. exposição pública, para defender outras bandeiras que estão para lá dos poderes do Presidente? Para capitalizar para si ganhos políticos? Uma das minhas grandes bandeiras era nós termos um jornalismo independente. Porque, de facto, eu como diz em inglês, rest my Mas case. isso é censurado em Porque lei? Pois é, um bocado estranho. O que é que o Chega vai fazer em relação ao jornalismo? Vão interferir no jornalismo? Era só independência. Era só não ser tudo contra o mesmo sempre contra o partido, sempre a destruir. Esta entrevista, francamente, isto foi do início ao fim, um ataque cerrado, persecutório, mas eu vou Até disse que o André Ventura enfrentou sempre os problemas de peito eu vou dizer aqui às isto, balas. que eu espero que quem vê a TVI e a CNN, francamente, espero que quem vê
acompanho as próximas entrevistas. Convido-vos também à entrevista da manhã ao candidato com o apoio do líder. Não, porque se for como as outras que eu fiz aqui, comigo pareciam touros numa arena, que os outros pareciam cordeiros num espaço reduzido ou num matador, quer dizer, é diferente, não é? Portanto, eu acho francamente, quando me pergunta assim, André Ventura, é que voltou a entrevista lá a perguntar-me isto, e no fim perguntou-me, não acha que isto extravassa aos poderes presidenciais? Eu já lhe disse 1000 vezes que não. E acho que o Presidente tem que assegurar causas e bandeiras. Agora, se isso não é o que gosta de ouvir, lamento. Quero que eu faça também se quiser, vou-me embora. Se quiser, eu levanto-me e vou-me embora. E podem chamar o José Luís Carneiro para adormecer toda a gente lá em casa. Podem chamar o Marcos Mendes. Thugs, concordo plenamente contigo, amigo. Concordo plenamente contigo. 100%. É exatamente essa a razão. Mas convém... Pá, imagina, mas a narrativa vai sempre parar ao mesmo. E não vale a pena mesmo. Esquece, pá, não vale a pena. Olha... Desisto. Final desta entrevista e fechamos o que é que eu tenho a dizer? Fizeram um excelente trabalho. Que os três fizeram um excelente trabalho a desmontar. Vai ou veta. São perguntas e respostas rápidas para sim ou não. Vai, sim, não, veta. Francisco, quer começar? Sim, só gostava de dizer agora André, é que vai ser. O André conhece bem o nosso registro. Nós temos filiação partidária, é público os apoios que temos. E o facto de, por vezes, termos valores que nos afastam das respostas, não significa que não saibamos manter a urbanidade e a elevação no debate. Mantivemos sempre. Mas deixe-me dizer uma coisa. Francisco, mas eu pergunto-me se o Almirante Gouveia Melo ou o José Seguro ou o Marcos Mendes aceitariam estar aqui na CNN com 2 apoiantes meus. Pergunto-me se aceitariam. Aceitariam com toda a certeza. Porque não esse é o espaço democrático, meu. Democracia é assim que as coisas funcionam. Eu só quero dizer uma coisa. O facto das pessoas, por vezes, terem uma visão diferente... E mais um jornalista que não gosta de André, deixa-me só dizer isso, só favor. O facto das pessoas, por vezes, divergirem de si, não faz de si uma vítima do regime democrático, até porque as pessoas, em grande número, acabam em urnas por votarem em si. Agora, só já foi. O André já foi para todo lado dizer que isto é uma vergonha, que não sei o quê, que foi enxovalhado. Não é? É que eu nem consigo perceber. Ele teve espaço para dar as suas ideias. Tipo, teve mais do que espaço para dar as ideias dele aqui. Para terminar. Não estou habituado a entrevistas, não são entrevistas. André. Não são entrevistas, isto não é uma entrevista. André. Isto é um ataque, vocês embarcaram para atacar. Portanto, eu estou habituado a toda a divergência. Eu passo um dia no Parlamento em divergência. Pronto, André, uma coisa é divergência. Outra é ataque persecutório. E isso não é bonito. Acho que não tem perfil para se vitimizar e deve rever os ensinamentos de Copérnico e Galileu, porque a Terra gira à volta do Sol, não gira à volta de si. Ai, meu Deus, pá! Ouçam, Chicão, o que é que se está a passar com este homem, pá? Ouçam, minha Nossa Senhora, o homem vem aqui citar Copérnico e Galileu. Mas hoje agora, para mandar esta, mano. Heliocentrismo, André Venturismo. Mas foi claro que sim. Que me convidaram. Claro que sim, mas não é uma coisa à domina nem dirigida, André, não faça isso. Agora, vamos para terminar, se me convidam para um programa e o programa é do início ao fim, um ataque à minha pessoa, um ataque ao partido, sem vontade nenhuma, o jornalista termina a dizer a foi mesmo, ele escolheu, o homem esperou até ao fim da entrevista para dizer agora é que eu me vou embora. Coisa que é se o André Ventura quer ser candidato ou se concorda com os... Vai ao Veta, Francisco. Vamos lá, ou vai ao Veta? Então. Eu, francamente, eu não tenho vontade de continuar esta entrevista. Coitadinho. Eu não tenho grande continuidade de continuar, francamente. Não acho que, francamente, foi um desrespeito total que a CNN teve comigo hoje e que eu Chega. Eu acho que ficava... Pronto, olha, não voltes lá. Vamos por aqui. Pronto, mas eu não quero dar nenhum espetáculo hoje ao país. Está a dar uma de Miguel Prata Rock. Eu francamente... Não é isso. É porque... Assim. Está a dar uma de Prata Rock. É porque não é uma entrevista. Podíamos ter dito assim, olha, vamos para o debate. E eu vou para um debate. E eu venho para um debate. Agora, não para isto. Isto é pura perseguição. Acho que, sinceramente, não faz muito sentido. Então vou começar. Mas se quiserem, eu fico aqui. Eu por acaso faço questão, gostava de ouvir responder isto. Se não quiser responder a uma pergunta... Ele está mesmo afetado. Vai ao Veta. Salazar no Panteão Nacional. Veta. Mais... Eu gosto como ele se passou e depois começou a responder outra vez. Fala um deputado do Chega condenado do que um imigrante ou um cigano cumpridor da lei. Vai ao Veta. Mais vale que os ciganos e os imigrantes cumpram a lei e os deputados do Chega também. Todos cumpram a lei. Mas mais vale que esses também cumpram a lei. O Vaticano decide canonizar o Papa Francisco. Vai ao Veta. Não tenho nenhum problema com isso. Não concordo com muita coisa que o Papa Francisco disse. Acho que é legítimo num cristão que seja assim. Tudo o que for bom para o país e para o mundo terá o meu apoio. André Ventura, Presidente da República, e Rita Matias, líder do Chega. Vai ao Veta. Isso é com os militantes do Chega que decidirão. Não sou eu que decido isso. E é com os eleitores, no dia 18, se me querem Presidente da República, e com os militantes do Chega, se desejam. Quem é que como Presidente? Sánchez e Lula da Silva em visita oficial a Portugal. André Ventura recebe-os e volta
a ofendê-los, desta vez olhos nos olhos. Vai ou veta? Se eu encontrasse o Presidente Lula da Silva, onde quer que fosse, como Presidente ou não como Presidente, dizia-lhe isto: o lugar do ladrão é na prisão. Diplomacia one-on-one. Excelente. Excelente. Excelente em diplomacia. Que grande presidente que vamos ter, hein? Última. Luís Claro que não Montenegro vai cai, dizer, pá. o PSD escolhe Pedro Conversa Passos de Coelho chacha. como Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho propõe ao Chega uma coligação pré-eleitoral e André Ventura abdica de ser candidato a Primeiro-Ministro. Pois é, Vai falam ou todos. veta? Nas próximas eleições, o Chega não vai fazer Não respondeu, Nem vai precisará Foi à de primeira só. Foi à a coligação. primeira. Chega vencerá Ao as Salazar. próximas eleições. Pedro, mais rapidamente, estamos mesmo no fim. André Ventura, segunda volta das presidenciais, Marques Mendes contra Gouveia e Melo. Os militantes do Chega apelam ao voto em Gouveia e Melo. Vai ou veta? Não tenho noção do que acontecerá. Não penso que isso seja possível, uma segunda volta em que o Chega não esteja representado, em que, enfim, possível Não- é. não tem preferência. Não espero que isso aconteça. Depois se verá o que acontece. Segunda, o PSD fica atrás do PS numa eleição legislativa, mas com a Iniciativa Liberal e o Chega têm uma maioria parlamentar. Apresentam um acordo escrito de estabilidade para a legislatura para governar no lugar do PS. Vai ou veta? Eu acho que se fosse possível, tudo o que seja possível para acabar com a corrupção que o Partido Socialista deixou em Portugal e impedir que volte ao poder, eu acho que isso era positivo. E se for ao contrário, vai ou veta? Ao contrário, já foi. O PS já fez isso e já procurou usar essa Mas estratégia isto é pressupondo para- que André Ventura é Presidente da República. Vai para ou veta? governar. O Presidente da República respeitará o voto dos portugueses. Eu não sou como aqueles que acham que o voto das pessoas é despiciante. Eu respeitarei o voto, mesmo que não goste. E, portanto, pode acontecer que o PS venha a vencer eleições dentro do meu mandato. Eu posso não gostar. Mas o gostar é uma coisa. Tudo farei para que isso não aconteça, do ponto de vista político, da mensagem, dos valores. É o normal da André Ventura, já conhecemos isto. Não Porém, é, se acontecer, não, estranho. sou eu que vou vetar essa intervenção. Se acontecer, acontecerá. Fica provado, um eventual Primeiro-Ministro, fica provado que obteve uma vantagem patrimonial indireta através de uma empresa familiar quando era Primeiro-Ministro. A oposição pede a demissão do Primeiro-Ministro. Vai ou veta? Acho que tem que se olhar para a situação, para o caso, perceber o nível das suspeitas e a sua gravidade e perceber também se o Primeiro-Ministro tem capacidade de dar uma explicação sobre isso ou não. Neste caso, Luís Montenegro não teve e não se conseguiu perceber sequer qualquer. o que aconteceu. Não, no caso do atual não conseguiu. Vamos lá ver, eu acho que os políticos às vezes também têm que saber dar e explicar ao país as razões das coisas acontecerem e não refugiar-se no seu estatuto político. Os políticos têm os mesmos direitos que os outros, com caralho. nomeadamente em termos de inocência, etc. Mas têm muito mais deveres do que os outros de esclarecimento. Se o Primeiro-Ministro for suspeito de corrupção e não for capaz de dar nenhuma explicação sobre isso, para mim veta e tem que ir embora. Terminámos esta ronda com uma eleição para Belém. É uma eleição direta, num candidato, não numa lista, não num partido. Abrimos também as perguntas aos nossos seguidores através das redes sociais e escolhemos uma das perguntas, já aqui falou sobre isto, mas Diogo Silva pergunta se sempre disse que queria ser Primeiro-Ministro porque está a candidatar-se a Presidente. Muito brevemente, André Ventura. Afinal, não somos só nós. Isto foi a escolha que a CNN fez de pergunta. Portanto, das milhares de perguntas que receberam, imagina, esta foi uma escolha absolutamente isenta, absolutamente imparcial. Já respondeu aqui que queria ser que fez. Presidente. Eu gosto desta. Também não é uma escolha válida. É uma excelente pergunta. Gosto desta postura, sim senhor. É uma postura bonita. Por parte de Bom, quem- momento final. quem Pedimos quer. também a todas Isto as depois, ou seja, candidaturas. e ainda aconteceu outra coisa engraçada. É que depois de me fazer esta pergunta ao tempo todo, calhou esta pergunta também Lá está. na parte final. Não calhou mais nenhuma. Foi só esta. Foi esta aqui. Podemos a seguir ver todas as perguntas. Era Eu interessante. confesso que tinha escolhido outra. Era Eu interessante. sugeri porque berra tanto. Era Foi o- Ai, o quê, pá? Isto Todas as Porque perguntas. berra tanto. Desculpa Essas lá. perguntas, como imagina, é pá, mano, foda-se. não passarão. Para mim, André desculpa lá. Ventura. Não, desculpa. Para mim, Pronto, vai abandonar, já tinha feito essa... muito. Para estes ataques assim, não todos. Não são ataques. André Ventura, obrigado de qualquer forma por ter estado connosco e termos terminado desta forma, no mínimo, Ai, meu Deus. mediática esta entrevista. Fica por aqui a primeira entrevista Eu sugeri, especial do Verdade e porque berra Consequência com tanto. Francisco Rodrigues dos Santos e Pedro Costa. Boa noite. Tão bom, pá, este final. Tão bom. Ai, meu Deus. Ótimo, fantástico. Gostei muito, pá. Olha. Aí é com caraças, pá. Valeu a pena. 1h44 de react. Foda-se.